Bom dia, Passos Ferreira, bom dia ao Valde Sousa e Tâmega, bom dia aos ouvintes da Rádio Clube Penafiel. É precisamente a partir de Passos Ferreira e do seu Museu Municipal que a Rádio Clube Penafiel inicia por 2 horas um direto com os candidatos a Presidente de Câmara deste município. Tal acontece inserido no ciclo de debates autárquicas de 2017, aliás, como sucedeu já em 2009 e 2013, e assim sendo a RCP convidou todos os candidatos a Presidente de Câmara dos diferentes municípios, nomeadamente Amarante, debate já realizado no passado dia 14, Lousada, realizado na segunda-feira passada, Marca Naveses, foi ontem, terça-feira, Passos Ferreira hoje e aqui no Museu Municipal, como dito já. Amanhã teremos ainda Paredes e na sexta-feira encerramos este ciclo de debates com o município de Penafiel, com as candidaturas relativas à presidência de Câmara do município de Penafiel. Estes debates têm como objetivo ser um contributo ao cabal esclarecimento dos passenses, sabendo, neste caso específico, sabendo que se está já em plena campanha eleitoral e as eleições acontecem no próximo dia 1 de outubro. Acreditamos ser possível levar até aos nossos ouvintes diferentes propostas políticas e modos de gerir a coisa pública nos municípios de Tâmega e Sousa para as próximas eleições autárquicas de 2017. Assim, prosseguimos hoje este ciclo de debates com os candidatos a presidentes às eleições autárquicas de 2017, candidatos ao Presidente do município, e cumprimento os candidatos connosco presentes. Os convites foram apresentados às diferentes candidaturas, sendo que a candidatura do partido do CDS, liderada por Paulo Martins, declinou a presença aqui connosco por motivos de agenda. Connosco então e apresento, segundo a ordem de sorteio, o candidato Armando Amorim, candidato a Presidente de Câmara pela CDU, o candidato Floriano Silva, candidato a Presidente de Câmara pelo Partido Trabalhista Português, PTP, também Joaquim Pinto, candidato pelo Partido Social Democrata, PSD, e por fim, o atual Presidente de Câmara em exercício, Humberto Brito, candidato pelo Partido Socialista. Gostava de deixar uma palavra de apreço para a disponibilidade de abertura encontrada nos responsáveis deste museu, no sentido de nos acolher aqui, criando as melhores soluções para a emissão deste debate em direto, que pode ser escutado em 91.8, que eu está a fazer obviamente já connosco, também através de Facebook, das redes sociais, com imagem, com vídeo. Ainda poderá ser possível ter-se acesso ao debate através da reposição que a própria rádio realiza hoje a partir das 21 horas e também no site da própria rádio e no Facebook, como dito já. Posso acrescentar, e será importante, referir a metodologia seguida para este debate, que é da única e exclusiva responsabilidade da Rádio Clube Penafiel. Elaborou os convites, apresentou os critérios passam por cada candidatura a apresentar assuntos segundo a ordem de prioridade que gostaria de os ver tratados. Foi feito um sorteio para saber a ordem de tratamento desses assuntos, é ainda dado um espaço de minuto final para cada candidatura se dirigir ao eleitorado e, grosso modo, a estrutura será esta. E assim sendo, estaremos em condições de poder dar início a este debate. Poderei acrescentar que Passos Ferreira é um município com cerca de 56 mil habitantes e tem cerca de 46 mil eleitores, mais 1000 ou menos 1000, mas para termos uma ideia, são esse o número de eleitores que vão fazer a escolha dos órgãos autárquicos para as Assembleias de Freguesia, para a Assembleia Municipal e também para a Câmara Municipal, e estes são os candidatos que aqui connosco estão. Bom dia de novo a todos. O primeiro assunto apresentado para debate e por sorteio é proposto por Armando Amorim, candidato da CDU, e o assunto que ele traz para debater é água e saneamento. Coincidentemente, esse mesmo assunto foi apresentado em primeiro lugar também pela candidatura do Partido Socialista e também pelo Partido Social Democrata, neste caso na terceira posição. Portanto, é um assunto, pelo menos por 3 das candidaturas, que foi apresentado como relevante a ser tratado. Assim sendo, Armando Amorim, faça o favor. Muito bem, muito bom dia. Um cumprimento especial a si, José Ferreira, um cumprimento também aos meus companheiros de debate e uma saudação especial aos radio-ouvintes do Rádio Clube Penafiel. A CDU pôs como primeira preocupação a água e saneamento, pelo seguinte: no entendimento da CDU, é inadmissível que em pleno século XXI o município de Passos Ferreira, parte da sua população, veja privado de um saneamento básico. Além também da questão do preço da água. Nós entendemos que esta questão do saneamento básico, da recolha de resíduos sólidos e a própria questão da água não está dissociado da privatização que foi feita e que foi entregue a grandes grupos. Aqui um pequeno toque telefónico, vamos desligá-lo.
Faça favor. Grandes grupos económicos. Portanto, é uma das lutas que nós, se formos, e devo referir que a CDU nunca fez parte dos órgãos executivos da Câmara, nunca teve nenhum vereador, há muitas dezenas de anos que não tem nenhum eleito na Assembleia Municipal. Se o povo de Passos Ferreira decidir entregar a sua confiança à CDU, iremos debater, iremos lutar pela reversão destes serviços básicos, ou seja, pela remunicipalização destes serviços básicos, como sejam água, saneamento, recolha de lixos, etc. Muito bem. Escutaremos então de seguida sobre esta temática Floriano Silva, do PTP. Ora, muito bom dia. Quero cumprimentar o senhor, desculpa, parece que é o Sr. Ferreira. Sim. O Sr. José Ferreira, os radiovintes e os membros da mesa que vão entrar no debate. Secretaria de Água e Saneamento, eu devo dizer que a exploração da água foi entregue à AGS por decisão em que o Partido Socialista também colaborou. O Partido Socialista colaborou com o PSD na entrega da água à AGS. Aliás, o Partido Socialista, durante todos estes anos, limitou-se a fazer uma oposição institucional, até parece que se davam bem na oposição aqui em Passos Ferreira. Até que algo aconteceu no Partido Socialista que mudou. Foi o surgimento do atual Presidente, que realmente foi Presidente do Serviço através da água, para ganhar as eleições e ser Presidente da Câmara de Passos Ferreira. Pessoalmente, penso que, não sei como é que está o contrato da água, sei que foi tratado baixar o preço da água, mas há um custo de 50 milhões que a Câmara vai pagar à AGS. Também parece que há a previsão de construir uma nova hectare. Eu não vou dizer, eu sou contra a privatização da água, sou absolutamente a favor da municipalização dos serviços, mas não quero dizer que num mandato liderado por mim que fosse fazer isso de imediato, porque acho que há outras prioridades. Segundo diz o Presidente Humberto Brito, para o ano vão cancelar vários contratos e um deles é precisamente a da recolha dos lixos e nesse caso seria a altura da Câmara assumir a municipalização desse serviço. Acho que isso é um bom princípio. Lamento, como diz aqui assim o Amorim, que no século XXI só agora, dá-me a impressão, não sei se já chegou a todo lado, mas tenho conhecimento que recentemente a água, os serviços, peço desculpa, a água parece que já lá estava, o saneamento é que não estava. A Inheriz e Sanfis, parece que a Inheriz e Sanfis, não sei se já está coberto todo o Conselho, de facto é lamentar que durante 30 e tal anos se andasse aqui a dormir neste Conselho e não se fizesse nada. Está de parabéns a Câmara por ter levado isto até ao fim. Levar o saneamento e coisas. Sobre a água, acho que não há assim muito a dizer, a não ser o caso que o preço, de facto, não parece que tenha baixado 50%. Pelo menos, para mim, na minha fatura, baixou cerca de 30%. E não posso falar sobre um contrato que não conheço bem e compreendo que, da parte da Câmara, que houvesse uma certa dificuldade em negociar, até porque havia um contrato ruinoso em que a Câmara seria obrigada a dar 110 milhões à AGS por incumprimento, ou por não se coadunar com não terem conseguido a rentabilidade que eles queriam, parece que era isso. Portanto, acho que a Câmara fez aquilo que podia, no final de contas. Eu não fazia isso. Era uma coisa para ir discutir até ao fim. Eu não faria isso. Porque um contrato, quando é ruinoso, vai-se para o Tribunal. Foi feito, para mim já disse isso publicamente, foi assinado, foi um contrato entre vigaristas. Isso é para ser debatido no Tribunal e era para arrumar com esse contrato. Mas havia a pressa também de baixar o preço da água, porque se não aparecesse aqui a disputar uma eleitoral com poucos trunfos. E o Dr. Humberto pensou bem e não pensou mal. Baixou a água. Muito bem. Sobre água e saneamento, escutaremos de seguida então o candidato do Partido Social Democrata, Joaquim Pinto. Muito obrigado, muito bom dia a todos, ao moderador, aos meus colegas de painel e a todo o auditório da Rádio Clube na Fiel. Bom, em relação à questão da água e do saneamento, que é um tema importante, sem dúvida, que é um tema que marcou em especial as últimas eleições, eu gostaria de, em primeiro lugar, esclarecer que nunca o PSD, e eu em particular, assumimos que éramos contra a baixa da água. O candidato do Partido Socialista disse numa entrevista no jornal local que o PSD é contra a baixa da água. Eu desafio a que nos indique onde é que alguma vez nós mostramos contra a baixa da água e apresso-me já a responder que eu sou
Eu, pessoalmente, e como candidato do Partido Social Democrata, sou a favor da baixa da água, porque acho que, como é evidente, devemos trabalhar em permanência para criar melhores condições de vida à nossa população. Portanto, tudo que possa ser dito para além disso é mentira. De todo modo, quem andou aqui de alguma forma aos zigue-zagues foi precisamente o Partido Socialista, porque recordo que em 2013 o Partido Socialista nesta questão apresentou-se a eleições com a proposta da remunicipalização da água. Ora, essa remunicipalização foi anunciada duas vezes durante o mandato, com data marcada inclusive, e depois verificamos que há pressa e, pelos vistos, de uma forma muito simples, porque bastava dar uma ordem à concessionária para que a água baixasse, acabou por não se verificar essa remunicipalização, acabou por se verificar uma baixa da água, não em 50% como tem sido dito. A fatura que as pessoas estão a receber em casa não é efetivamente, não tem chegado efetivamente com uma queda de 50% no que está a ser pago pelas pessoas. Portanto, é algo que também seria importante percebermos porque é que se anuncia a queda de 50% da fatura e no máximo teremos fatura de 30%, baixa da fatura de cerca de 30%. Porque vários casos há em que se levantam algumas dúvidas. Por exemplo, porque é que, e eu até tenho uma situação semelhante, porque é que existem pessoas que não consomem água e que estão a pagar saneamento pelo máximo. Eu sou o caso disso. Nós, quando não consumimos água num escritório, no trabalho, quando não consumimos água, não atingimos o primeiro metro cúbico de água, estamos a receber faturas de 17 euros, que é o valor máximo de saneamento, e eu tenho até aqui faturas, posso comprovar isso. No mês em que consumimos água, a fatura é mais baixa, porque o saneamento baixa, e eu recordo que esta questão é particularmente importante, porque foi um cavalo de batalha do Partido Socialista, e em especial do seu candidato, que de alguma forma usou a água como um cavalo de batalha para as últimas eleições. Mas há só uma questão também realmente importante e que não tem a ver com a opção de baixar a água, tem a ver com o que nós transmitimos à população. O candidato do Partido Socialista tem dito várias vezes, tem escrito várias vezes, que a baixa da água foi feita em exclusivo à custa dos lucros da concessionária, quando todos sabemos, aliás, foi aprovado um memorando de entendimento na reunião de Câmara e na Assembleia Municipal, em que a Câmara se compromete a fazer um pagamento de 50 milhões de euros à concessionária. A questão que eu coloco aqui é, porque é que se assume claramente que a água é baixa à custa dos lucros da concessionária, quando depois, na prática, se está a injetar 50 milhões de euros numa empresa, recordando, por exemplo, aqui ao lado, as Águas do Marco vão receber, ou no concelho aqui ao lado, as Águas do Marco vão receber 49 milhões de euros para reequilíbrio do contrato, mas ficam com 49% do capital social da empresa. Nós vamos meter 50 milhões de euros na concessionária e vamos ficar com 0% do capital social da empresa. Pois bem, a opinião sobre água e saneamento do candidato do PSD, Joaquim Pinto, é pertinente, até porque foi invocado em comentários anteriores, em intervenções anteriores, e porque era a sua vez de intervir, Humberto Brito, candidato do Partido Socialista, ou recandidato do Partido Socialista. Bem, muito bom dia a todos. Também queria aproveitar a oportunidade para cumprimentar os membros da mesa, cumprimentar também as pessoas que nos ouvem nas suas casas e que nos vão ver nas redes sociais. E começando para mim por uma questão que de facto é muito relevante na vida deste concelho e que durante muitos anos atormentou a vida de muitos cidadãos de Passos Ferreira. E de facto, ouvindo aqui o candidato do PSD, eu poderia começar por dizer que a mentira faz escola no Partido Social Democrata e por isso a sua intervenção continua numa onda de mentira, de querer enganar os cidadãos, desresponsabilizando-se daquelas que são as próprias responsabilidades do Partido Social Democrata, do qual o candidato do PSD foi membro, foi vereador, foi membro da Assembleia Municipal e do qual não se consegue livrar. Ou seja, pode tentar fazer tudo, mas não se consegue livrar das responsabilidades que o PSD tem na matéria da água e do preço
preço da água no nosso concelho e da privatização da água no nosso concelho e da entrega da ETA, da estação de captação de água no nosso concelho, que são casos de absoluta vergonha e que deviam envergonhar os candidatos do PSD, porque aquilo que hoje os cidadãos sabem é que do lado do Partido Socialista, de mim próprio, tem uma Câmara Municipal, tem gente que se empenha para resolver um problema que o social-democrata criou a todos os cidadãos deste concelho. E digo isto porque lembro ao candidato do PSD que Pedro Passos Coelho, no dia 28 de agosto de 2016, esteve aqui neste concelho, com os militantes do Partido Social Democrata, a dizer que não fazia sentido baixar o preço da água. Foi o presidente atual do Partido Social Democrata que veio a Passos Ferreira dizer que não fazia sentido baixar o preço da água. E espante-se, os apaziguados, os militantes do PSD bateram palmas de satisfação. Ou seja, de facto, o líder do PSD dizendo que não fazia sentido baixar o preço da água, que estava bem em cima, teve o apoio dos militantes e dos apoiantes e dos simpatizantes do PSD. Por isso, o candidato do Partido Social Democrata devia dizer, de facto, que o PSD não é a favor da redução do tarifário da água, tanto não é a favor, quando nós levamos o tarifário não estou a favor. E todos já sabemos que se o PSD voltar a ganhar as eleições, vai fazer aquilo que fez desde 2004 até 2013 e depois que nós conseguimos corrigir nesta última instância. Porque devo acrescentar o seguinte também, é que não só disse que não fazia sentido baixar o preço da água a Pedro Passos Coelho, como disse que sobre esta matéria nós não iríamos mexer um centímetro. Nem tínhamos mexido, nem iríamos mexer. Ora, esta situação estava a ser discutida na ERSAD. Dá a entender que o Dr. Pedro Passos Coelho sabia coisas. E nós também sabíamos que o PSD Passos Ferreira não queria que isto fosse resolvido. E não queria porque o único objetivo que tinha é que, de facto, o Partido Socialista não conseguisse resolver este problema. Porque nunca quis pensar na nossa população. Não esteve interessado em pensar na população. Esteve interessado apenas em pensar no seu programa eleitoral, nas suas eleições, por forma a ganhar as eleições. Bem, dito isto, me parece importante e há que assumir responsabilidades. Não se pode ir para a vida política sem assumir responsabilidades. Não se pode chegar aqui querendo passar uma esponja sobre as responsabilidades que o Partido Social Democrata tem nessa matéria. Eu devo dizer aquilo que de facto que é verdade desta questão. Quando o PSD decidiu privatizar esta concessão, criou um caderno de encargos. Um caderno de encargos que tinha um conjunto de direitos às entidades, às empresas que se quisessem candidatar, dizendo que iam ter uma taxa interna de rentabilidade de 10,61, dizendo-lhes que por cada ligação podiam cobrar 2.500 euros a cada habitação e 5.000 euros no comércio, na indústria, dizendo-lhes também que cada cidadão de Passos Ferreira iria gastar 130 litros de água por mês e também garantindo que o nosso concelho ia ter 85 mil habitantes. Foi isto que o PSD lançou a concurso público. E foi com base nestes dados que as empresas se candidataram, ou seja, iam ter aqui um maná, porque isto de facto era fantástico, um concelho com 85 mil habitantes, poder cobrar ligações, poder dar uma TIR de 10,61, imagine-se uma TIR de 10,61, claramente que houve gente que quis, houve empresas que quiseram concorrer. Eu peço desculpa, depois corto noutros assuntos, mas este julgo que é bastante importante para a população. Foi com base neste caderno de encargos que a AGS ganhou o concurso. Foi com base nisto. Em 2005, veja-se bem, passado um ano, está a AGS a pedir um reequilíbrio. Passado um ano. E o PSD assumiu esse reequilíbrio de 5 milhões de euros. E não o dizem agora. Querem escamotear isto da população. Passado um ano, e nem sequer a rede estava instalada, já estava o PSD a reequilibrar. Um contrato de concessão que foram os próprios que o fizeram. Entretanto, chego eu à Câmara Municipal e, para espanto meu, tenho em cima da mesa uma carta a pedir um reequilíbrio de 93 milhões de euros. Eu depois corto noutras matérias, mas creio que esta é de facto a mais fundamental da vida municipal e por isso merece um grande esclarecimento aos nossos cidadãos. Não se pode aqui abreviar este esclarecimento, porque julgo que é muito importante para que as pessoas percebam e para que, de uma vez por todas, o PSD deixe de mentir sobre este assunto. O PSD tem que assumir responsabilidades e dizer a verdade aos cidadãos. E quando esse pedido de reequilíbrio surge na minha secretária, ele nunca tinha sido apresentado em sede executiva municipal, eu era vereador da oposição, nem em sede da Assembleia Municipal. Ou seja, este reequilíbrio foi sempre escondido da vida de todos os cidadãos deste concelho. Eu nunca ouvi falar em nenhum reequilíbrio, nenhum pedido de reequilíbrio.
E é verdade, e ao contrário que diz aqui o candidato do PSD, nunca falamos em remunicipalização ou que íamos, de uma forma direta, remunicipalizar. Aquilo que nós dissemos que está no programa eleitoral, e se não leu, deve lê-lo, nós vamos entrar em diálogo com a concessionária, com as entidades bancárias, com a ERSAC, em diálogo para procurar remunicipalizar o serviço. Porque não podia haver nenhuma decisão para remunicipalizar diretamente o serviço. E veja-se a falta de algum pudor quando se trata desta matéria. Veja-se bem, o governo CDS, o governo PSD-CDS, cria uma lei 53 de 2014 chamada FAME, que obriga os municípios a aderir a essa lei do princípio da austeridade, que a austeridade é que é boa para os cidadãos deste país, em que proíbe em 2014, eu sou eleito em outubro, em 29 de setembro de 2013, e tomo funções em 23 de outubro de 2013, entretanto, em 2014, o Partido Social Democrata cria uma lei que proíbe os municípios que estão em situação de financeira difícil de remunicipalizar o serviço. Esta lei proíbe diretamente. Porque há uma decisão do meu Executivo, há uma decisão, está escrita, em que nós quisemos municipalizar o serviço. Aliás, nunca devia ter saído da Câmara Municipal. Nunca devia ter sido privatizado. Nunca. Porque isto traria um benefício a todos os cidadãos que gostamos de estar aqui a dar lucros a uma empresa privada, quando isto de facto devia ser um benefício de todos. E por isso, termino com esta questão. Quando o PSD vem hoje dizer que nós vamos dar 50 milhões de euros, mais uma vez procura tirar areia aos olhos das pessoas, mentindo de uma forma deliberada. E isto não pode ficar em. Não pode ficar em. Porque o PSD sabe que está a falar de um reequilíbrio, da sua responsabilidade, quando decidiu acabar com os ramais e pôr a custo zero, está aí a fatura para os cidadãos pagar, está cá agora, está aí para ser paga por todos nós, é essas razões que estão aí, está aí a tiro 10,61, ou seja, os lucros que a concessionária não atingiu, está aí para ser pagos. Está aí também os 130 litros de água que disseram que iam ser consumidos e que nós gastamos 84, está até de acordo com a média nacional. E também está aí os 85 mil habitantes que estes senhores disseram que este conselho ia ter, não sei como que fazem que estudos. Quando este conselho hoje tem 57 mil habitantes, estes senhores disseram que ia ter 85 mil. É isso que deviam explicar. E com base neste reequilíbrio, ou com base neste contrato que dá imensos direitos à concessionária, é isso que nós temos que reequilibrar. Porque toda a gente sabe isto em Portugal. As PPPs têm consequências para os cidadãos. E quando não são atingidos os resultados, são os cidadãos que pagam. O PSD deve dizer, aumenta-se a fatura ou reequilibra-se. Nós temos 3 estudos, um feito pelo tempo do PSD, em que fala mais de 60 milhões de euros de reequilíbrio. No tempo do PSD. 3. Temos a Deloitte também. Eu percebo que as pessoas no PSD sabem mais que toda a gente. Aliás, até se acham melhores que toda a gente. Eu não me acho. Tenho humildade suficiente para não me achar melhor que ninguém. E, por isso, quando nós contratamos serviços para fazer uma análise séria, técnica, para avaliar os impactos que isto pode ter para o município, de facto, nós assumimos um compromisso através do número. E não são 50 milhões de euros, que é outra mentira sistemática que o PSD procura lançar aos nossos concidadãos. Nós fizemos um acordo de 36 milhões de euros. 36 milhões de euros e 15 milhões de euros variáveis. E variáveis em função daquilo que pode ser o futuro. E por isso não é certo sequer que esse montante venha a ser pago. Mas mais do que isso, e isto é que está aqui a maior transparência neste processo, porque nós somos assim, somos gente de transparência, de rigor e de seriedade, é que isto tem que ter visto o Tribunal de Contas e tem que ter visto o DERSAR, para além de ter que ter a análise da Comissão Executiva do FAM. Ou seja, tem um conjunto de entidades que vão visionar todo este processo. Não é querer criar aqui o anátema de que este atual Executivo, o que eu próprio estou a querer dar dinheiro. Era o que havia de faltar. Eu, se pudesse não dar nada, não dava nada. Agora, há esta responsabilidade de cumprir com o contrato que o PSD assumiu e procurar resolver o problema. Porque, ao contrário do que diz aqui o candidato, o PSD, em Barcelos há uma condenação judicial já no Tribunal Constitucional de 172 milhões de euros, com juros vai em mais de 200 milhões de euros. Condenação, não há nenhuma a florear. Todas as ações dos outros municípios, nomeadamente Marco e Barcelos, deram sempre o mesmo resultado. Os municípios foram condenados. E por isso, como foram condenados, o Tribunal é sempre a pior das soluções, porque isso poderia levar o nosso Conselho a uma situação absolutamente insustentável do ponto de vista financeiro.
E não quisemos seguir esse caminho, quisemos chegar a um acordo. E quando se diz aqui sobre os lucros da concessionária, claramente que é através dos lucros da concessionária, porque não faz sentido nenhum dar 10,61. E, aliás, se o candidato do PSD estivesse atento a esta matéria, saberia quais são as recomendações do Tribunal de Contas sobre a baixa da TIR. Sabia, tinha estudado isto, mas não estudou, porque a própria Tribunal de Contas, nas análises sucessivas que vai fazendo às concessões, recomenda que sejam baixadas a TIR. E nós baixámos uma TIR de 10,61 para uma TIR de 6, que mesmo assim nós consideramos muito. Para terminar, porque eu julgo que isto é muito importante. Nós tínhamos uma estação de captação de água. Uma estação de captação de água que está em Modelos, que era deste conceito para os impostos dos cidadãos. O PSD vendeu esta estação de captação de água por 240 mil euros. Por 35 anos às águas de Douro e Paiva. Esta estação de captação de água dava 624 mil euros de água ano. Eu gostava que o PSD explicasse como é que fez este negócio. Pois bem, Humberto Brito, candidato ou recandidato do Partido Socialista sobre a temática água e saneamento. O candidato do PSD, Joaquim Pinto, pede para responder algumas das afirmações. Faça o favor. É importante referir que o candidato do Partido Socialista e o atual Presidente de Câmara, 90% do seu discurso foi a falar de factos decorridos até 2013. E de 2013 para cá não se referiu a absolutamente nada, ou nenhuma das suas decisões, esquecendo-se que o que está a ser avaliado é o último mandato. Primeira questão. Segunda questão. O candidato do Partido Socialista acabou de assumir que, afinal, ao contrário do que tem dito e escrito, sempre vai efetuar um pagamento de 50 milhões de euros à concessionária. Foi dito aqui, pronto, está gravado, e facilmente conseguimos comprovar que tem escrito coisas contrárias. Mas mais, se formos analisar o documento do plano de ajustamento municipal, vamos lá encontrar o que acabou agora de ser afirmado, que há uma decisão tomada com fortes implicações financeiras para o nosso município relacionado com a questão da água e saneamento, que é o pagamento de 50 milhões de euros. Portanto, o que está aqui em causa não é a baixa da água, porque todos somos a favor da baixa da água. Não vale a pena tirar areia para os olhos, todos somos a favor da baixa da água, mas estamos todos comprometidos para trabalhar para baixar a água. E eu assumo esse comprometimento, como é evidente. Acho é que não vale baixar a qualquer custo. E agora vou acrescentar, não vale baixar a qualquer custo para querer ganhar eleições. Porque a conclusão que se pode retirar é que esta baixa da água foi atabalhoada, à pressa e claramente focada nas eleições daqui a dia 1 de outubro de 2017. Porque se as coisas fossem feitas com calma, seguramente que o município não ficaria hipotecado, porque o que está aqui em causa é duplicar a dívida do município. São 50 milhões de euros que vão ser pagos num município que já tem uma dívida de 50 milhões de euros. Pronto, esta é a decisão que foi tomada, que tem que ser avaliada e já agora eu acrescentaria que eu gostava de questionar se é uma decisão definitiva. Porque eu também gostaria de saber se o candidato do Partido Socialista está em condições de garantir que a água, depois de outubro de 2017, se vai manter no mesmo preço. Se me permite, isto é relevante, que esta é uma matéria que temos a discutir e temos que explicar a aos cidadãos. O exercício que o candidato do PSD agora fez foi a repetição da mentira que tem insistentemente feito com as pessoas que o ouvem. Nós vamos pagar 50 milhões de euros para baixar o preço da água. O candidato do PSD ouviu claramente, da minha parte, dizer que isto é um reequilíbrio. Eu não sei se sabe o que é um reequilíbrio, quais são os pressupostos do reequilíbrio. Eu não sei se teve tempo de ler o relatório da Deloitte, eu não sei se teve tempo de ler o relatório da Prémio Valor, eu não sei se teve tempo de ler o relatório da BDO. Foram muitos mil euros pagos em relatório. Pois foi, é verdade que foram, verdade. Sabe que nesta matéria nós queremos transparência e seriedade. Mas não os leu. Devia tê-los lido. Não os leu, devia tê-los lido. Porque isso escusava de estar hoje aqui, mais uma vez, perante os cidadãos deste Conselho, é de procurar tirar areia aos olhos e tentar mentir às pessoas. Fica-lhe mal. Fica-lhe mal porque tem responsabilidades políticas, porque foi vereador e porque foi membro da Assembleia Municipal e porque conhece este dossiê, porque acompanhou, porque em 2005 houve um reequilíbrio. E fica-lhe muito mal, mais uma vez, vir aqui, escamotear a verdade. O reequilíbrio económico ou financeiro tem a ver com o contrato assinado em 2004, que teve o primeiro equilíbrio em 2005.
tem a ver com as condições contratuais. Não é a minha vontade dar dinheiro, o senhor sabe que é proibido expressamente subsidiar o preço da água. Diga isto a todos os cidadãos. Proibido expressamente. O Tribunal de Contas nem a ERSAR nunca permitiriam que a Câmara Municipal assumisse um compromisso de natureza financeira para subsidiar o preço da água. Eu disse-lhe 36 milhões, nunca falei em 50 milhões. E por isso, este processo que está a ser trabalhado com o ERSAR é um processo transparente daquilo que está para trás. Daquilo que está para trás. Diga isto às pessoas. O senhor está em condições de dizer que não vai reequilibrar? Está em condições de dizer aos nossos cidadãos que não vai reequilibrar? E eu baixei o preço da água por causa das legislações. Está muito enganado, sabe? Está muito enganado. Está muito enganado. Sem baixar o preço da água, sabe, há um trabalho feito por este Executivo, com algum orgulho, qual tenho muito orgulho. A água era um tormento que o PSD fez aos cidadãos de Passos Ferreira. Aquilo que o PSD nunca explicou aos cidadãos de Passos Ferreira é porque é que eles pagavam a água mais cara de Portugal. Era isto que estes senhores que representaram o PSD neste Conselho durante 37 anos ininterruptos deviam explicar a cada um de nós, a cada pessoa, a cada cidadão, com o seu esforço pagava a água mais cara de Portugal. Porquê? 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 Mas explica. Do ponto de vista de Humberto Brito, Armando Amorim Sedu, gostaria de acrescentar algo, faça favor. Queria acrescentar algo sobre esta questão. Nós, no nosso programa municipal, dizemos o seguinte: pugnando mesmo judicialmente pela remunicipalização dos serviços públicos da recolha de lixo, saneamento básico e abastecimento de água. Nós já todos percebemos aqui uma questão, é que o pecado capital foi a privatização destes serviços básicos para a população. Naturalmente que o processo de privatização foi iniciado pelo PSD e foi finalizado pelo PSD, mas também devemos dizer que o PS sempre teve representações na Assembleia Municipal e foi, de certa forma, conivente com esta questão. Nós podemos falar, e esta discussão pode ser muito interessante para outras pessoas, mas o povo de Passos Ferreira não sabe o que é Deloitte, não sabe o que sabe é de que não tem algumas zonas de Passos Ferreira que não têm saneamento básico, que pagam um preço elevadíssimo pela água e que a recolha do lixo não é feita de certa forma regular como devia de ser e que nos deparamos, e eu deparo-me mesmo à porta às vezes com montanhas de lixo nos contentores, e é isto que devemos falar, porque nós, quando nos candidatamos a órgãos autárquicos, não é para mais nada senão para servir as populações. É este o objetivo principal dos candidatos. Não é para andar aí em feiras de bailados nem em passarelos. É para resolver os problemas das populações. E deixe-me dizer que seria injusto até para o Partido Socialista, de que só tem há 4 anos o Executivo, de que a responsabilidade máxima é do PSD. Isso não há a menor dúvida. E até se nós formos vermos a dívida que nós, como eu disse no início, não temos há muitos anos representantes da Assembleia Municipal e nunca tivemos na variação, mas temos conhecimento público, como toda a gente, de uma dívida muito grande, e nós perguntamos o seguinte: então se há esse nível de dívida e se há questões básicas da população que não são resolvidas, onde é que foi feita essa dívida? Onde é que foi gasto o dinheiro? E, portanto, penso que isso é uma resposta que os nossos concidadãos de Passos Ferreira gostariam de ter uma resposta. Floriano Silva também tinha pedido para intervir, mas, por favor. Eu queria perguntar ao Dr. Roberto Brito como é que ficou essa questão agora desses 10,61%. Continuamos a ser obrigados a fazer esse reequilíbrio, a pagar esse reequilíbrio à AGS, depois desse acordo que você fez com ela? O processo que encontra-se nesta está a ser trabalhado no sentido de ser encontrada uma solução que satisfaça todas as partes. Este é um processo transparente, absolutamente transparente, em que os vereadores do PSD e a Assembleia Municipal têm conhecimento disto, e por isso aquilo que o município venha a pagar terá que ter sempre um parecer favorável. E nem era obrigatório. Nem era obrigatório. Essa área emite recomendações, mas nós fizemos questão no memorando de entendimento de dizer que queríamos ter um parecer favorável de ERSAR. Nós
não obstante, o Dr. Passos Coelho dizer que não íamos mexer em nenhum sentido. Eu aproveitava já agora a intervenção do candidato da CDU Breve, por favor. para dizer o seguinte. A rede de água e saneamento está hoje em todo o Conselho. Como sabia, havia 2 freguesias abandonadas desde 2007, que a desculpa do PSD que tinha muita pedra e por isso não era possível ter a rede de água e saneamento, e nós avançamos com essa instalação dessa rede e hoje, finalmente, todo o Conselho não tem cobertura integral, como é óbvio, há sempre pontas, mas tem uma cobertura muito grande. E também sobre o preço da água, deixa que lhe diga o seguinte, a água baixou 50%. Eu sei que aqui o candidato do PSD, ainda há pouco tempo, numa entrevista com ele, dizia não sabia se a água tinha baixado. Bem, ele não consome água em Passos Ferreira, não obstante morar aqui em Passos Ferreira, que há uma residência. Podia ver a fatura dele, não quis ir ver. E devia ter visto que, de facto, na sua fatura tinha verificado que a água reduziu 50%. Porque, mais uma vez, aqui o PSD tenta usar as palavras assemelhantes para tentar confundir as pessoas. A fatura, nós falamos da redução do preço da água, não falamos da redução do preço da fatura. O saneamento manteve o mesmo valor, a água reduziu 50% e a água reduziu 50%. E isso é um dado confirmado. E acabou com a taxa de disponibilidade, que era outro compromisso, esse sim era o único compromisso eleitoral que tínhamos assumido em 2013 e que também acabou neste Conselho. Por isso foi feita justiça, neste momento encontra-se feita justiça e aquilo que o PSD não explica é porque durante tantos anos nós pagamos a água mais cara de Portugal. José Ferreira, desculpe, enquanto força. o Sr. Presidente de Câmara e atual candidato do Partido Socialista Esteja à vontade. a pôr na minha boca palavras que eu não disse e a dizer mentiras sobre mim, eu vou ser obrigado a dizer umas verdades sobre ele. Em primeiro lugar, não sei onde é que ele foi tirar a ideia de que eu não consumo água em Passos Ferreira. Eu consumo até aqui ao lado. Isso consome, eu não sabia. É que estava, por isso que Deve ser. Olha, sei que tenho uma fatura aqui de um escritório que, por ter consumo zero de água, pagou 17 euros, posso mostrar a fatura, e tendo consumo de água, pagou 4,20 euros e de saneamento só pagou 6. Portanto, tem isto que vocês tantos reclamaram no passado, está aqui provado que afinal não mexeram. Mas, recordo que, ainda em relação à questão da água e saneamento, é importante que se saiba que há serviços pagos na AGS agora, depois da alteração do tarifário, e que no passado eram gratuitos. E isso também não é referido pelo Partido Socialista e pelo seu candidato. Mas mais importante do que isso, era importante que o Partido Socialista nos explicasse porque é que o tarifário que está a ser aplicado neste momento não é o que foi aprovado em reunião de Câmara. Isto é relevante. Quando se diz que há transparência no processo, é importante que se saiba porque é que o tarifário que é aplicado neste momento, em especial no pequeno comércio, isto é relevante, não é o aplicado, não é o aprovado em reunião de Câmara. Porque não basta só dizer que somos transparentes e que temos aqui uma seriedade, os outros é que são os malvados, os mentirosos. Mas é depois importante ter cuidado com o que se diz. Quando o candidato do Partido Socialista diz que nunca prometeu remunicipalização, eu desafio a ir à página 9 do Manifesto do Partido Socialista em 2013 e ler o que lá está. É que o que lá está é a assunção de que eles iriam remunicipalizar a água. Bem, tenho que responder esta matéria. Espera só um segundo, por favor, e desejar acrescentar o candidato a senador, Armando Amorim. Exato. Só para dizer que é verdade que foi feita a cobertura do saneamento de Sanfins, de Eiris, de Lamoso e Codesses, penso eu. Mas pronto, depois podemos falar na questão da etar, mas a jusante, se não for resolvido o problema, pouco importa. Mas nós valorizamos essa obra, sem dúvida. Mas há aqui uma questão, basta, e nós sabemos, temos conhecimento que aqui há zonas de Passos Ferreira que não estão cobertas por saneamento, mas bastava haver só uma habitação que não estivesse coberta pelo saneamento para nos merecer a nossa preocupação. E é isso que eu lhe quero dizer. Teremos, se me permite, este assunto de água e saneamento, provavelmente preencheria este debate e ainda mais 2 ou 3 que nós pudéssemos realizar, que haveriam sempre algo mais para dizer. Portanto, agradecia a celeridade para podermos tratar outros que provavelmente também interessarão aos passenses. Mas também fico feliz de terem falado aqui que é de facto uma preocupação e que já foi lançado um concurso público, quando no passado estava tudo bem, aqui até na altura o vereador, candidato hoje do PSD, dizia que estava tudo bem e de facto não estava bem e finalmente nós também conseguimos resolver um problema com mais de 20 anos. Mas sobre estas suas faturação, é uma explicação muito fácil. Hoje em dia, os cidadãos de Passos Ferreira que não consumem água não pagam nada, absolutamente nada. Podem estar ligados e não pagam nada. Mas estão a utilizar o saneamento. É justo
É adequado que uma pessoa que esteja a utilizar o saneamento não pague nada? Estando a utilizá-lo, estando a fazer a sua descarga das águas residuais numa estrutura pública? Não faz sentido. Então nós criamos uma condição que está prevista das duas uma. Ou paga os 10 metros cúbicos, correspondendo à média que nós entendemos de gasto, ou coloca um caudolímetro. Tem esta disponibilidade. O próprio pode colocar um caudolímetro e paga o que gasta. É esse o objetivo. Por isso, o candidato do PSD pode colocar o caudolímetro e já não há taxas máximas, há 10 metros cúbicos e assim começa a pagar aquilo que gasta. É justiça pura. É justiça pura. Mas devo-lhe dizer também sobre a sua questão, quando disse no jornal que não sabia se a água tinha aumentado, mora aqui ao lado. A fatura de casa devia ter visto, de facto, na sua própria fatura, em vez de dizer, dizem por aí, não, era o candidato que devia ver nas suas faturas se baixou ou se não baixou. Sobre a questão da remunicipalização, vou acabar de repetir aquilo que não consegue ouvir. Tem dificuldades, mas ouça, mas o candidato do PSD tem dificuldades em perceber e em ouvir. Eu já o disse aqui, mas eu vou-te explicar uma vez. Eu vou-te explicar devagarinho, ver se consegue perceber, devagarinho. Em 2014, a Lei 53 de 2014, a Lei 53 de 2014, chamada Lei do FAP, eu fui candidato tomei posse no dia 23 de outubro de 2013. E tenho, ficam a saber, eu tenho vontade de remunicipalizar este serviço. Tenho vontade, ainda hoje, tenho absoluta vontade de remunicipalizar o serviço. E se eu pudesse fazê-lo, eu falo-ia. Perfeito. Acho que o ponto de vista está... Agora, eu tive uma lei criada pelo governo PSD-CDS que impediu, porque sabem perfeitamente que este governo e as pessoas ligadas ao PSD têm uma tentação pela privatização de serviços, tal como o PSD fez aqui em Passos Ferreira, com todos os serviços públicos, todos. E é isto que não são capazes de assumir. Ou seja, vamos encerrar esta temática, por favor. E agora falar da questão da municipalização, quando eles são ideologicamente a favor da privatização. E isso é que não respondem. Deseja encerrar em 10 segundos? Enfim, só dizer que o candidato do Partido Socialista tem claramente dois comportamentos. Um como líder da oposição, outro como candidato a Presidente de Câmara. Vamos passar para a segunda temática. A segunda temática é proposta pelo PTP, Floriano Silva, e introduz a temática emprego. Faça favor. Olha, eu começo por contestar o que diz a Câmara, que durante o seu mandato que reduziu o emprego em 50%. Porque eu não sei que empresas é que a Câmara criou, com toda a franqueza. Eu penso que o desemprego começou a reduzir-se em Passos Ferreira quando a conjuntura também se tornou mais favorável. Foi com a implantação da IKEA que começou a reduzir-se o emprego aqui em Passos Ferreira e criou até uma nova dinâmica na economia local. A partir daí, nós sabemos que a conjuntura está favorável. Desapareceram os do aperto ao cinto, que estavam a estamagarar toda, não só Passos Ferreira como o resto do país. Hoje a economia está bastante melhor e é natural que surjam mais empregos. Mas a verdade é que eu não sei que empregos é que a Câmara de Passos Ferreira criou para dizer que reduziram em 50% o desemprego. Porque acho que isso que é obra dos nossos industriais, dos nossos comerciantes. Agora, eu trago de facto propostas para criar emprego, que é a questão da construção da central de biomassa, que vai criar trabalho direto e trabalho indireto, muito mais trabalho indireto, e com os benefícios para o ambiente, de reduzir os incêndios e isso tudo. Também penso criar casas de renda económica, também se vai, vou criar trabalho, vou criar emprego. Agora não sei em que é que o Partido Socialista abateu os empregos em 50%. É o que eu queria dizer só. Muito bem. Joaquim Pinto, sobre emprego, por favor. Eu sublinho e realmente a intervenção aqui do Sr. Floriano, porque na verdade esta dúvida é a dúvida que todos os pacientes têm neste momento. Eu realmente desafiava o candidato do Partido Socialista a explicar que ação municipal houve por parte do Executivo Municipal, que ação por parte do Executivo Municipal houve para que realmente houvesse esta baixa de desemprego, que, deixe-me dizer o seguinte, eu não tenho dados estatísticos nenhum que me garanta que esta baixa de desemprego seja efetivamente uma criação de emprego.
quando vir um aumento da taxa de emprego, isso sim é importante, e se o Executivo Municipal tivesse ações que levassem a esse aumento da taxa de emprego, então aí estaria com toda a honestidade a louvar o trabalho municipal. Mas não, o que se passa aqui é uma mera colagem do Partido Socialista ao esforço dos nossos empresários, que efetivamente criaram um emprego, fruto do desanuviamento da vida económica do nosso país e da Europa, porque, na verdade, o que eu suspeito é que grande parte desta baixa do desemprego é um mero dado estatístico. Há muitos beneficiários do subsídio de desemprego que deixaram de beneficiar deste apoio social e saíram das estatísticas. É uma suspeita que eu tenho, quase uma certeza, até porque, mas há uma certeza que para mim é evidente, é que realmente a ação do Executivo Municipal para a criação de emprego só na GES-Passos. E aí sim, o desemprego, o emprego da GES-Passos, ou as pessoas a quem a GES-Passos deu trabalho, aumentou de uma forma considerável, e isso faz parte do relatório de contas, enfim, pode-se saltar, cantar, desmentir, chamar-nos o que quiserem, o emprego nas GES-Passos realmente aumentou. Mas isso não conta até porque custa ao erário público. Mas deixe-me dizer o seguinte. Aliás, é importante que se saiba que um dos principais fatores de criação de emprego no nosso concelho, um dos principais fatores para que as exportações do nosso concelho tenham efetivamente aumentado, foi, como disse há pouco, o esforço e a dedicação e o empenho dos nossos empresários, mas também uma empresa, um conjunto de empresas, mas em particular uma em particular que foi o IKEA, que realmente fez com que de 400 milhões de euros de exportações, 250 milhões sejam deles. Há aqui um fator, uma alavanca para a economia do nosso concelho e que depois, por arrasto, traz as restantes. Mas deixe-me falar, o mais importante aqui para mim é realmente qual é o nosso desígnio nesta matéria. E nós estamos claramente apostados em fomentar a criação de emprego privado. É claramente a minha principal motivação, é garantir que no nosso concelho as nossas empresas e as empresas que pretendemos atrair para o concelho criem emprego privado. Eu não quero trazer empresas por trazer, eu não quero denunciar empresas, eu quero denunciar as pessoas do concelho. E não há nada mais importante que o emprego. Portanto, nós estamos empenhados a resolver um conjunto de constrangimentos em primeira instância e, no segundo momento, trabalhar do ponto de vista de comunicação e de acompanhamento dos empresários para que as empresas sejam um fator de criação de emprego. E por isso vamos temos definido no nosso programa uma política de atração de investimento, vamos regulamentar, ou pelo menos alterar o regulamento existente para que seja um processo claro e justo e adequado, que não dependa de vontades, e vamos, em segunda instância, promover o empreendedorismo jovem. E esta questão é realmente importante, porque Passos de Ferreira é um concelho com muitos jovens, nunca o concelho teve uma geração de jovens tão bem formada, e é obrigação da Câmara criar todas as condições para que um jovem com conhecimentos, que tenha uma ideia inovadora, mas que tenha, por exemplo, falta de meios financeiros para criar a sua empresa, falta de conhecimentos e de rede de contactos para potenciar essa ideia, tenha na Câmara ou numa entidade próxima da Câmara, nomeadamente a Tecval, como o atual Executivo alterou o nome, a Moveltex, pois o nome é uma questão de sumento, possa realmente ter aqui um apoio para que essa ideia seja importante. E isto não tem só a ver com a criação de emprego, é o principal, mas também tem a ver com a criação de um conjunto de empresas que estejam relacionados com os setores tradicionais do nosso concelho, para que eles tenham bons fornecedores, cabe ao concelho, e que os ajudem a aumentar a sua competitividade. Estas são os dois grandes desígnios que temos: atração de investimento, apoiar as empresas já existentes no concelho, nomeadamente as que estão relacionadas com o setor imobiliário, mas mais à frente falaremos sobre isso,
e promover o empreendedorismo jovem. Eventualmente, como já se iniciou, realmente a política de atração de investimento é uma temática separada de emprego. Mas como acabou por chamar, não sei se aproveitaríamos e trataríamos em conjunto. Falar na questão do desenvolvimento económico, para falar sobre a questão sobre a temática da capital móvel, parece uma questão relevante também aqui. Quanto já aproveitando a questão da política de atração de investimento, volto a repetir, o meu objetivo não é beneficiar a empresa A ou a empresa B, não é trazer para cá a empresa A ou a empresa B. O meu objetivo é garantir que os nossos jovens têm cá emprego. E em relação a esse assunto, deixe-me dizer que o atual Executivo deixou muito a desejar. Porque, apesar das inúmeras fotografias que foram sendo tiradas pelo Executivo Municipal a visitar as empresas que simplesmente beneficiaram do licenciamento camarário, mais apoio nenhum, o que é relevante aqui dizer é que nesta área verificamos que o atual Executivo Municipal tem também aqui uma política zigue-zagueante. No início do mandato decidiram realmente apostar na atração de investimento e trouxeram uma empresa vietnamita que desapareceu do mapa, e eu gostava de saber porque é que ela não se instalou no nosso concelho. Depois decidiram que não vamos beneficiar as empresas de fora, abdicando de um fator que hoje em dia é um fator de concorrência de todos os concelhos. Todos os concelhos têm definido que a atração de investimento é um vetor importante da sua política de desenvolvimento económico, só Passos Ferreira é que não. Então decidimos apostar na criação da capital europeia do móvel, vá-se lá saber o que isso é. E já agora, aproveita deixa para perceber porque é que uma loja com o nome Capital Europeia do Móvel, inaugurada com pouca circunstância, fechou. E ninguém diz nada sobre esse assunto, eu gostava de saber. E por último, foi há pouco tempo, e depois de alguma pressão que foi sentido por parte da população, foi apresentada uma segunda empresa, também, que por acaso já estava cá instalada, mas isso dou de barato, que supostamente se iria instalar no nosso concelho, nomeadamente ali na parte das questões da capital do móvel. O que é certo é que até agora não se instalou. Conclusão, no meio destes zigue-zagues todos, tivemos a apresentação de 2 investimentos que supostamente viriam para Passos Ferreira por ação do Executivo Municipal e nenhum deles se instalou cá. Nenhum passense pode dizer que esteja cá. Humberto Brito, PS, sobre esta temática, por favor, e pedir, poderá seguir. Eu não falei sobre isto. Há de chegar a sua vez a seguir. Muito Para bem, fechar. para ser rápido, conciso, mas... Por favor, até porque temos poucos minutos para fechar esta primeira parte do debate e trataríamos esta temática. Que na política revela um índice elevado de incoerência o candidato ao PSD. Porque já ouvi dizer mal do Rui Coutinho e das políticas que o anterior executivo, nomeadamente o anterior Presidente de Câmara, fez. E por isso, quando ele refere conversas pessoais, já o fez também, eu permito-me hoje também aqui dizer que o candidato hoje do PSD dizia mal e não se identificava com a política seguida pelo Rui Coutinho e pelo Pedro Pinto, e por isso, de facto, hoje a forma como ele aqui se apresenta é exatamente o caminho que nos levou a termos uma dívida municipal, de uma empresa municipal, de 50 milhões de euros, que também gostaria de saber como é que o candidato do PSD tem dinheiro para adquirir ou readquirir os terrenos dessa dita empresa, e porque é que a Câmara Municipal se deve meter em negócios de terrenos, porque é que se sabe meter nisso. Bem, sobre a questão da atração e do investimento, a nossa política é muito clara e foi dita desde o início. Nós não estamos cá para dar aos de fora e pôr os da terra a pagar. Ponto final. Este é um compromisso que assumimos e eu assumo com convicção. Quando se diz que não se fez nada para ajudar as nossas empresas, mais uma vez, não se diz a verdade toda aos nossos concidadãos. Nós baixamos o IMI para o mínimo legal. Nunca o PSD, em 37 anos de democracia, baixou o IMI. O PSD tinha a taxa de IMI em 0,39. E nós baixamos para 0,3. A taxa máxima era 0,4, ou seja, o PSD sempre teve as taxas máximas de IMI para as empresas de Passos Ferreira e dava isenções aos que vinham de fora. Isto é que não pode ser. Isto é que não pode ser. E nós baixamos o IMI para as nossas empresas. E com isso, por ano, abdicamos de uma receita de 1,2 milhões de euros. O que significa que ao final de 4 anos deixamos na economia local, nas nossas empresas, nas nossas famílias, 4,8 milhões de euros. Bem, sobre a atração de investimento, dizer de facto aquilo que acontecia quando nós chegamos cá. Acontecia uma apatia absoluta no nosso tecido económico.
O desemprego era o mais alto sempre com taxas com os indicadores da taxa de desemprego da CCDRN a dizer que Passos Ferreira batia todos os recordes de taxas de desemprego. Quase 6 mil pessoas estavam em desemprego e, mais uma vez, aqui o candidato do PSD procura tirar areia aos olhos dos cidadãos, porque as taxas registadas no Instituto de Emprego e Formação Profissional não é dos subsídios de desemprego, é das pessoas que se encontram inscritas no Instituto, nomeadamente as pessoas que estão à procura de primeiro emprego. E basta olhar para os números, nós hoje temos abaixo das 3 mil pessoas, quando estamos próximos das 6 mil, são 2.850 no mês de julho, e isto são dados estatísticos, não é pessoas que estão a receber subsídio de desemprego. E depois, ainda mais grave, é que o candidato do PSD esteve há 2 dias atrás, ou uma semana atrás, na Associação Empresarial. E se tivesse feito este trabalho de visitar as nossas empresas e quisesse ouvir, coisa que já demonstrou que não sabe ouvir, nem quer ouvir, tinha percebido que hoje há falta de mão de obra. Há falta de mão de obra das empresas. Hoje é difícil encontrar pessoas disponíveis. Muito difícil. O que significa, de facto, que há trabalho, que há disponibilidade. Mas esta é a diferença entre o teórico, entre a pessoa que tem a formação e aquela pessoa que tem uma experiência prática empresária. Eu escusava de estar aqui a falar da minha experiência enquanto empresário. Agora, eu não tenho esta visão teórica das coisas. Eu não sou um académico. Agradecia que fosse célebre, por favor, e que encerrasse a temática. Eu não venho falar sobre emprego e sobre investimento tipo teorias, como malabarismos e com quimeras. Eu falo da realidade das pessoas. Sobre aquilo que nós apanhamos foi uma PFR Invest com uma dívida de 50 milhões, foi uma associação que o candidato do PSD geriu, que era até igual, com dívidas também de lá das pessoas para nós pagarmos. Foi um cluster imobiliário que também esteve lá, que não deu em nada e que também eram dívidas para pagar. Foi, de facto, a desvalorização da Associação Empresarial. Permite-me só dizer isto, a desvalorização da Associação Empresarial, porque quando nós fizemos o plano estratégico, coisa que o PSD não participou, apesar de ter sido convidado por nós a participar no plano estratégico da indústria da madeira, do mobiliário e do têxtil, porque nós não temos só o mobiliário, temos também o têxtil. Eu não vejo o candidato do PSD a falar sobre têxtil, deixa só falar sobre móveis. Nós fizemos aberto, tivemos participação das empresas, está lá a marca Capital Europeia de Móveis, está lá aquilo que nós quisemos fazer. Muito bem. Peço desculpa, só para dizer isto, quando nós quisemos ajudar a Associação Empresarial, porque era o caso do investimento vietnamita, que não foi, porque a CCDRN, onde estava gente do PSD, entendeu que a senhora podia fazer o investimento em Braga, nas nanotecnologias, no Centro de Nanotecnologias de Braga, foi assim que está o parecer, e a ICEP também. E a ICEP do Miguel Frasquito também disse que a senhora devia fazer o investimento em Braga, está lá escrito. Não devia ser feito em Passos Ferreira, tinha Tem que encerrar, por favor. Como quando nós hoje quisemos, através da empresa que lá quisemos instalar, porque quisemos ajudar a Associação Empresarial. Esta é a diferença. A Associação Empresarial tem um parque de exposição. Vamos ouvir. E do lado do PSD estão cá apenas para fazer a política do escritório e de falar sem conhecer os dossiês. Peço ao Armando Amorim para encerrar esta temática, por favor, candidato à CDU. Em primeiro lugar, dizer que estamos a falar da questão do emprego, dizer que durante o período da Troika e do governo PSD-CDS foram encerrados muitas empresas no Concelho de Passos Ferreira, o que levou a um desemprego, a um empobrecimento muito grande da população. Dizer que quando nós falamos de emprego, não é criar qualquer emprego. Devemos criar emprego com direitos. Não é criar emprego a ganhar o ordenado mínimo nacional ou menos, e onde que as famílias, para recompor o seu orçamento familiar, têm que trabalhar até meia-noite. Não é isso, é com direitos. E a Câmara, o município, deve ter uma atenção muito especial. Nós dizemos que devemos ter uma política porque 90% ou 95% do tecido empresarial são micro e pequenas empresas. O problema delas não é, digamos, até o salário, são fatores de produção, é o gasóleo, é os combustíveis, é a eletricidade, são as portagens, é tudo isso. Mas também interligado com o emprego, vou referir o seguinte, quando das jornadas parlamentares do PCP no Distrito do Porto, nós tivemos uma reunião com a Associação Empresarial de Passos Ferreira e que nos foi dito o seguinte: há 1 milhão de metros quadrados de exposição e que não vendem, os nossos empresários, os nossos produtores de mobiliário não vendem.
isto está interligado com esta questão, com a falta de capacidade económica das pessoas, e é por isso que nós dizemos e valorizamos até juntamente o PCP e a CDU de que teve uma atuação com este governo de recuperação de direitos e de rendimentos, e só por aí é que pode, digamos, haver um incremento e que vai naturalmente valorizar e vai fomentar a produção das nossas micro, pequenas e médias empresas. Quando falamos, não podemos estar aqui a falar de grandes investimentos. A IKEA foi um caso especial. Não temos, até porque isso passa muito pelas políticas europeias e que nós não temos grandes capacidades para isso. Desculpem que eu estou muito constipado e tenho que recorrer... Vocês têm a acrescentar ou estamos por encerrar a intervenção? Pronto, é lutar, nós lutarmos por o município lutar, por exemplo, o PCP e a CDU teve numa luta quando foi pela retirada das portagens aqui do A41 ao A42. Estivemos sozinhos e esse é um fator que pesa nos orçamentos das empresas, das nossas empresas, e refiro novamente, que são as micro, pequenas e médias empresas. E dizer que emprego sim, mas com direitos. Não como alguns casos que nós temos conhecimento que se passa aí no Conselho, que se o emprego, e há bocado foi falado que há falta de trabalhadores, naturalmente que se um trabalhador vai a um sítio, a um local e lhe oferecem 300 euros por mês, naturalmente que ele fica logo desmotivado de trabalhar. Tem que ser com direitos e isso o município deve ter um papel fundamental nesta questão, nesta temática. Muito bem. Desculpe, há aqui uma questão. 30 segundos. Não é mais do que isso. Já estemos muito tempo da primeira hora e já levantámos questões no estúdio. Rapidamente, só para sublinhar o seguinte e para concluir este assunto. Verificamos na intervenção do candidato do Partido Socialista que limitou-se a apontar-me o dedo, a falar de questões que eu desconheço, a falar de questões pessoais, ainda por cima, mas de propostas nesta temática do Partido Socialista foi zero. Portanto, com o Partido Socialista, o desenvolvimento económico e a gestão de emprego é confiar na sorte. Pois bem, se o Partido Socialista desejar responder, responde no início da segunda parte. Não temos condições. Podemos retomar, se acharem por bem, a temática no início da segunda parte. Vamos partir para intervalo deste debate que ocorre aqui em Passos de Ferreira, no Museu Municipal, com os candidatos a Presidente de Câmara Municipal, e voltaremos dentro de breves momentos para uma segunda parte que será certamente tão animada quanto a primeira. A segunda parte do debate com os candidatos a Presidente do Município aqui presentes connosco, nomeadamente Armando Amorim, candidato a CDU, Floriano Silva pelo PTP, Joaquim Pinto pelo PSD e Humberto Brito pelo Partido Socialista. Também há uma quinta candidatura a Presidente de Câmara, de Paulo Martins, candidato pelo CDS, que por motivos de agenda declinou a sua presença, o nosso convite, para connosco estar. Na primeira parte andou-se muito em torno do tema água e saneamento, introduzimos um segundo tema, emprego e também atração de investimento. Voltaremos a retomar porque algumas das candidaturas gostariam de fazer pequenos acrescentos àquilo que já foi dito e, portanto, no fundo, recomeçamos onde tínhamos parado. Floriano Silva tinha pedido para fazer um acrescento sobre essa temática. Faça favor. Exatamente. É que começamos pela questão de emprego, que eu abordei de forma ligeira, e falámos também no apoio às empresas e ao desenvolvimento económico. E isso é importante. Eu queria fazer também, a começar aqui o reparo. Há 4 anos, a Rádio Penafiel, a Rádio Clube Penafiel, promoveu um debate, e eu desloquei-me a Penafiel, só o Pedro Pinto é que apareceu, só o antigo Presidente da Câmara. E, quer dizer, como o meu mano foi à montanha, veio a montanha à mão meia. Vocês vieram até aqui, fizeram muito bem. Agora, quer dizer, há 4 anos que ainda estava na oposição e que havia interesse em discutir, achou irrelevante participar no coisa. Agora estávamos a monopolizar aqui assim este debate, isso não pode ser. O Presidente da Câmara tem todo o direito de defender o seu trabalho de 4 anos, mas nós estamos aqui para debater os próximos 4 anos. E não vai andar toda a vida a valer-se, quer dizer, chegou ao poder, de facto, ao mau desempenho do PSD na Câmara, que foi uma vergonha. Qualquer um faria melhor, isto com toda a franqueza. Qualquer um faria melhor do que o PSD fez.
Mas agora não vamos estar sempre a bater no PSD, que a conversa não é só com ele, é com todos, é com a população toda de Passos Ferreira. E é isso que eu quero discutir, é o interesse para o futuro. Então, e propostas específicas sobre esta temática? Propostas específicas, penso eu que, havendo um organismo para captar empresas, independente, depois, antes de avaliar o trabalho desse organismo, não pode ser acaba-se ou continua. Só depois de ver o que é que ele está a fazer, de facto, se é válido, não vou mexer numa coisa que está a ser feita, um trabalho que está a ser produzido, sem saber, de facto, se é útil ou se não é inútil. Se é útil, continuar. Se não é útil, acaba-se. Penso que é importante ver a situação que nos foi criada pela falência da PFR Invest, verem qual é a situação dos terrenos da PFR Invest, porque isso é importante para relançar a economia, para relançar, criar emprego no Conselho. Havia terrenos, ao quando sei, a PFR Invest, que estão sujeitos a ir à praça por tudo e meia. Isso era preciso defender esse património. Depois, há realmente que criar emprego. A Câmara deve e pode criar emprego. Antes, no tempo do PSD, tinha funcionários, mas não trabalhavam. Entregava as empreitadas todas aos privados. Tinha lá os empregados, mas não trabalhavam. Muito bem, o Dr. Humberto Brito agora tem posto os funcionários da Câmara a trabalhar, mas é para isso que eles lá estão, é para trabalhar. E também isso também está para trabalhar, estava lá é para trabalhar, tem que fazer obras, é para isso que é presidente, é para trabalhar. E, portanto, também não é preciso tanto a gabarulista dos 60 km da requalificação das autoestradas, porque é para isso que foram criadas as câmaras. Acho importante que, com o fim destes contratos com as caminhões, com os transportes, com a recolha do lixo, que se remunicipalize esse serviço e a própria eletricidade, e claro que são fatores de desenvolvimento, vai abrir grandes perspectivas para a gestão do município, porque a funcionar como estava no tempo do PC, eu cheguei a dizer na outra campanha que mais valia então entregar a gestão da Câmara a mais desses contribuintes, porque afinal de contas estavam a fazer tudo fora. Inclusivamente tinham técnicos na Câmara e que mandam a fazer os projetos fora, quando tinham. É inadmissível isso, de facto. Agora não estou a ver a Câmara, de facto, a única coisa que a Câmara deve fazer na questão de emprego é, para além dos empregos que pode e deve criar propriamente, apoiar, de facto, as empresas. Isso parece que está a ser feito, o apoio às empresas. Isso. Agora a Câmara, há assuntos que deve ser a própria Câmara a criar emprego. Isso não tem dúvidas nenhumas, há coisas que é preciso fazer. E é isso que eu estou disposto a fazer. Mas está tudo ligado com a economia, com o turismo e com a dinamização da economia. Eu tenho planos, por exemplo, aqui assim para o parque urbano, em que pretendo instalar uma série de equipamentos, precisamente para atrair turismo, criar emprego, sem dúvida nenhuma. Penso também que seria ótimo, ou seria uma coisa importante, criar um roteiro turístico, que poderia começar por visitar, por exemplo, o São Francisco de Ferreira, e depois outros monumentos com interesse, como a Anta de Lamoso, e depois acabar sempre esse roteiro turístico com uma visita a uma fábrica programada para defendermos de facto o móvel. Isso, e divulgar esse turismo, isso era importante. Muito bem. E parece que para princípio... Humberto Brito, Partido Socialista, faz favor. Muito bem. Tem sido recorrente a acusação de que este Executivo não tem feito nada naquilo que diz respeito à atividade. Bem, eu terei que desmentir isso. Como disse, são 4 anos de trabalho, são 4 anos de muito trabalho, e dizer que nós criamos o balcão das empresas é um serviço municipal, não é de nenhuma empresa privada ou municipal, e durante este período de tempo houve um conjunto de empresas que se instalaram cá no nosso concelho. Ricardo, Caetano Sotec, Lastrão, a Projadian, que eu recebi no meu gabinete antes de se instalar cá, a Adafios, que aumentou o seu parque industrial, a Cutop Têxtil, a Paisança, a Decorum, Start Equation, a Alp Indústria, o Pneuscar, a JC Alves, a Fitness App. Há novas fábricas que, entretanto, estão cá a expandir-se, no caso da CRN, da Higiene Ibéria, do Grupo S-Level, da Give a Choice, do Francisco J. Dias, da Regal Stores, no caso da antiga FAM, onde já estão lá instalados alguns serviços, da Portem também, onde estão lá instaladas várias empresas, algumas das quais nós fomos acompanhando. Há investimentos, hoje terei uma reunião na parte de tarde de uma empresa espanhola que pretende-se cá instalar também, em Vaza, e aumentar as suas instalações. Posso falar também da APA Cheiro, posso falar do hotel, 2 hotéis que estão em fase de construção, posso falar dos móveis Mendes. Podia continuar a dar aqui um conjunto alargado de exemplos de empresas que se vieram, que se instalaram no nosso mandato, que tiveram acompanhamento do nosso balcão das empresas e que, de facto, permitiram também este serviço direto entre a Câmara Municipal e as empresas e que estão cá e que são do conhecimento e devem ser do conhecimento de todos. Mas podia também dizer, tem aqui uma lista, foram criadas nestes 4 anos mais de 600 novas empresas,
E devo dizer que já lá vai o tempo em que as câmaras municipais criam empregos. Isso eram outdoors que antigamente se punham por aí, em que as câmaras municipais criam empregos. Isso é uma falácia, porque as câmaras municipais criam condições para o investimento. Ora, não foi através da PFR que essas condições foram criadas, como toda a gente sabe, os terrenos eram caríssimos. E tinha terrenos a 50, 60 euros, quando do outro lado, em Lordelo, muitas vezes o candidato do PSD faz referência, era metade do preço daquilo que no Polo 1 em Sarou se praticava, que era mais de 50 euros. Esta é que é a realidade. Como é que nós somos competitivos quando tínhamos uma empresa municipal que vendia ao dobro do preço daquilo que vendiam outros terrenos? Claramente que não é essa a forma. Encerrado, por favor. Só dizer, eu tenho que dizer sobre aquilo que nós fizemos, as várias iniciativas que fizemos. O desenho do CER foi um projeto do Partido Socialista durante o meu mandato. Estivemos em feiras internacionais, em Saragoça, na Maison Objeto, na Primeira Visa, na Momada. Tivemos várias reuniões com a Câmara de Comércio da França, do Luxemburgo, de Espanha, da República Dominicana e trouxemos cá clientes. Participamos nas feiras internacionais de Valência e ECA. Criamos, olha, ainda hoje não posso estar presente nessa iniciativa, que é um projeto importantíssimo para este conceito, que chama-se Best Furniture. The Best Furniture of the World, que são as melhores marcas do mundo, em temos a Philips, a BP, a Vodafone, a Chanel, a Cartier, que desenharam uma peça de móvel que vai ser produzida numa das nossas empresas e que vai dar notoriedade. Estivemos no Terminal de Cruzeiros no Porto, do Seven Seas, a apresentar os nossos produtos. Fizemos as jornadas da qualificação e emprego. E outros mais, provavelmente. Encerramos o assunto. Temos hoje a Moveltex completamente cheia. Temos, de facto, um trabalho que nos honra, participamos na FIL, participamos nas feiras de transporte, ou seja, nós divulgamos aquilo que é a nossa realidade. E termino só mesmo com isto. Este conceito tem 5 mil empresas. 5 mil. São os dados do plano estratégico feito pelo IPP, pelo Instituto Politécnico do Porto. 5 mil empresas. Temos 1,5 milhão de metros quadrados de área de produção e 1 milhão de metros quadrados de área de exposição. Faturamos mais de 1.000 milhões de euros anuais. É apoiando as nossas empresas, o nosso tecido económico, estando ao lado dos nossos empresários, como eu estive e acompanhando o volume de investimento, percebendo que nesta altura há muito mais candidaturas a fundos comunitários que o que existia no tempo em que o PSD era governo, que nós de facto desenvolvemos. Mas já tenho uma pergunta para fazer ao candidato do PSD. Bem, ele apresta-se a entregar à área do desenvolvimento económico uma pessoa que foi despedida da Associação Empresarial porque não tinha ideia nenhuma para o nosso conceito. Se é, de facto, com uma já pessoa entendemos. Que foi despedida, já entendemos. Vai ter uma nova novidade. Já entendemos e o candidato Joaquim Pinto também já deve ter entendido. entendido. Joaquim Pinto, faça o favor. Enfim, este estilo trauliteiro do nosso Presidente de Câmara, que não tem problema nenhum em pôr em causa uma pessoa que diz o que disse aqui, que não é verdade, ele não foi despedido, o Dr. Zé Ribeiro não foi despedido. O Dr. Zé Ribeiro, por acaso, até é uma pessoa que, quando entrou na Associação Empresarial em 99, tinha a Associação Empresarial em falência técnica e que deixou a Associação numa situação difícil, é um facto, mas com 3,2 milhões de euros de fundos comunitários aprovados em projetos para a Associação. E mesmo assim, vemos aqui esta confusão que só é possível realmente na cabeça do Sr. Presidente de Câmara e candidato do Partido Socialista em pôr questões pessoais, em atacar de uma forma, enfim, que eu não tenho grandes palavras para explicar, ainda por cima em direto, numa rádio. Eu acho que está tudo mal. Está tudo mal. O que podemos lançar aqui o fogotório que quisermos. O Conselho de Passos Ferreira é um conselho com empresas exportadoras, com um bom tecido empresarial. O crescimento que se verificou foi fruto do esforço dos nossos empresários. A Câmara cumpriu a sua obrigação, que é não atrapalhar e emitir licenças, mas do ponto de vista de comunicação do Conselho, política estratégica de desenvolvimento económico para o nosso Conselho e capacidade de promover iniciativas empresariais, nomeadamente jovens, foi zero. Foi zero. Olha, até lhe vou dizer mais. O próprio Presidente de Câmara assumiu numa entrevista que a questão da vietnamita foi uma precipitação da parte dele, e foi. Ele já o assumiu e tem razão, e ficou-lhe bem assumir isso. Deveria era explicar o resto, devia explicar que a empresa vietnamita era um flop. Ao contrário do que disse há pouco, a empresa vietnamita, ficam todos a saber, tinha um parecer positivo da candidatura que apresentou à AICEP, e não veio para cá, ninguém sabe porquê. Eu não tenho problemas nenhum em assumir que aquilo foi um flop. A Moveltex está cheia, mas que nos expliquem
o que é que se paga na Moveltex? As empresas que se instalam na Moveltex estão lá a custo zero. Estão a custo zero. Portanto, há aqui, a questão que está aqui, e aliás, e volto a dizer, mesmo depois dessa segunda intervenção, continuamos a não saber qual é o plano estratégico do programa do Partido Socialista para o desenvolvimento económico do nosso Conselho. Porque propostas para o futuro foi zero. Bem, vamos... Só mesmo um minuto. Não é um minuto, é lugar, 5 segundos ou 10, porque senão vamos 5 eternizar o segundos, debate 5 nesta A temática. questão do candidato do PSD já veio dizer e escreveu publicamente que ela é uma pessoa incomparável, é melhor que os outros todos. Eu sou o que sou, os cidadãos do meu Mas, conselho objetivo, conhecem. objetivo, por Só para favor. responder a questão do Seja troliteiro, objetivo, por favor. Porque quem não se sente não é filho de boa gente e insultou-me, eu não sou troliteiro, sou pessoa educada, sou pessoa de bem, respeito os cidadãos. Agora, Os eleitores tirarão as suas conclusões, estejam tranquilos. Sobre a questão de futuro, aquilo que nós anunciamos é a criação da Academia de Ensino Profissional. Nós precisamos tirar os custos de formação às nossas empresas. Muito bem. E essa é uma grande aposta que nós queremos implementar. Entendemos que o ensino profissional é aquilo que melhor responde às necessidades do nosso tecido económico. Queremos criar essa academia, queremos preparar os nossos jovens para ter melhores qualificações e queremos também melhorar as qualificações dos nossos trabalhadores. Muito Só bem, dizer Humberto isto também. Brito, a candidatura do Partido Socialista sobre a temática emprego e atração de investimento. Já debatemos água e saneamento, também emprego, política e política de atração de investimento. Vamos passar para uma terceira temática distinta das anteriores, trazida por proposta da candidatura do Partido Social Democrata por Joaquim Pinto e estamos a referir a ação social. Faça favor. Muito rápido. No que diz respeito a esta temática, nós assumimos um desígnio claro para os próximos 2 anos, que é o combate ao isolamento, à pobreza e à solidão dos nossos municípios. Em primeiro lugar, e trabalhando numa questão de base para esta temática, há uma aposta na educação. Nós vemos que a educação é um verdadeiro elevador social dos nossos jovens. A educação acaba por dar democracia no que respeita às perspectivas dos nossos jovens. E por isso vamos, obviamente, fazer uma aposta na educação e vamos criar uma bolsa municipal de livros até ao 9º ano, ou seja, nós vamos assumir o empréstimo dos livros aos nossos jovens até ao 9º ano e sublinho a palavra empréstimo, isto não é uma questão de semântica, é uma questão de transparência e vamos, e está previsto oferecer os livros aos nossos alunos do ensino secundário, ou seja, do 10º e 12º. E porquê esta separação? Porque entendemos que os alunos que pretendem ir para a universidade, quando tiverem que fazer os exames nacionais, têm que estudar para os exames nacionais pelos livros de todo o ciclo. Ou seja, um aluno que está no 12º ano tem de estudar pelos livros do 10º ano também. Portanto, não me parece justo, não me parece adequado que numa lógica de empréstimo, e que julgo ser a lógica seguida pelo Partido Socialista, pelo menos até o 9º ano, aguardamos para perceber como é que vai ser no ensino secundário também, ao fim do ano tem que devolver os livros, portanto nós entendemos que não deve ser assim para este ciclo, para o ensino secundário. Depois, pretendemos, obviamente, e é um projeto bandeira da nossa candidatura, criar um centro de noite. O centro de noite é, não sendo inovador, ou seja, não é uma ideia surgida sem experiência, não, mas na região é algo que claramente é uma valência que não está coberta neste momento e que pretende ir ao encontro daqueles idosos, o centro de noite para idosos, ir ao encontro dos idosos que têm o seu dia-a-dia e conseguem ainda estar durante o dia em casa, têm conforto estando em casa, mas que à noite entendem, não gostam da solidão que tantas vezes a noite traz. E compete-nos à Câmara Municipal e no que diz respeito às políticas de ação social, contribuir para que esses idosos tenham uma vida mais confortável e será criado um mecanismo, nomeadamente ao nível do transporte e em parceria com uma IPSS, para que a determinada hora vamos buscar o idoso e criaremos todas as condições nesse centro de noite para que ele passe uma noite confortável. Isto pode ser uma solução, pode ser uma valência permanente, pode ser uma valência temporária, porque há, enfim, momentos da vida em que os nossos idosos precisam
dessa ajuda. Depois podemos revitalizar a rede social. Obviamente que vamos ter aqui uma aposta forte no que diz respeito à proximidade com as IPSS. Nós não nos podemos aliar da vida das IPSS, das associações, porque elas têm uma função importante no nosso dia-a-dia. Vamos, por exemplo, alargar o apoio que damos o apoio, passa a redundância, que é dado ao domicílio aos fins de semana. E também pretendemos criar um fundo de apoio à habitação social. Este fundo pretende suprir problemas de urgência ao nível da carência financeira e que digam respeito, obviamente, a problemas graves de habitação social. De habitação social que existe no nosso Conselho e, infelizmente, são alguns, fomos conhecendo, que há realmente alguns problemas graves, nomeadamente de respeito ao nível da saúde pública, e que me parece importante que o nosso Conselho não faça passar os seus cidadãos, até porque a Câmara é a proprietária desses imóveis e como um bom proprietário, o proprietário do bem que deve ser, deve tratar dele. E por último, uma situação que surgiu recentemente e que me sensibilizou particularmente e que tem a ver com a valência que existe numa IPSS aqui do Conselho, aqui bem ao lado, que é a obra social da Ana Silva Cardoso. Eu fiquei particularmente sensibilizado pelas dificuldades estruturais que neste momento esta instituição tem, em especial no que diz respeito ao apoio que é dado às pessoas com deficiência no nosso Conselho. E também aí o Partido Social Democrata, e eu em particular, vou-me envolver pessoalmente nisso, pretendemos fazer, nomeadamente se for necessário, direcionar recursos públicos do município para ajudar esta instituição a dar uma resposta mais eficiente para os nossos jovens. São os nossos jovens, terão uma deficiência que os limita sem dúvida, mas são os nossos jovens. Portanto, tudo faremos e tudo farei pessoalmente para que a obra social possa ter condições mais condignas e possa criar um nível de conforto maior a estes jovens que tanta felicidade nos transmitiram da última vez que lá estive. Muito bem. Joaquim Pinto, sobre a temática ação social, candidato pelo Partido Social Democrata. Escutamos então sobre esta temática Humberto Brito, candidato do Partido Socialista. Sobre a questão da ação social, dizer que ela é, de facto, a preocupação maior do Partido Socialista nesta candidatura, porque são as políticas viradas às pessoas que melhor definem um sentido de orientação e que melhor valorizam o que melhor temos, que é o capital humano dos nossos concidadãos. E ao longo dos últimos 4 anos nós, de facto, mostramos a diferença que era possível ser feita e foi feita neste trabalho permanente com as nossas instituições sociais, porque nós temos aqui uma grande felicidade, é que este Conselho de Passos Ferreira tem uma rede de instituições que cobrem muito bem o nosso território, seja nos centros de dia, seja nos centros de convívio, seja no apoio domiciliário, e por isso há, de facto, aqui um trabalho das instituições particulares de solidariedade social, à qual o município se associa de forma natural. E é a ponto de nós liquidarmos dívidas que tinham mais de vários anos em atraso, que eram compromissos assumidos pela PSD, que nunca mais eram pagos e que nós pagamos e que lhes permite, de facto, fazer justiça, até, por exemplo, no caso das refeições, são as instituições que prestam o serviço de refeições às nossas escolas, e de anos e anos e anos de atraso, e a Câmara Municipal, no tempo do PSD, usava as instituições sociais como um banco privado. Fico satisfeito, na área dos livros, de ver esta evolução ideológica do Partido Social Democrata. O Partido Social Democrata sempre foi contra a oferta e a disponibilização dos livros na escola. Sempre foi, ideologicamente, sempre manifestou o seu voto contra, a ponto até, em 2013, fazer um boneco em que havia 3 crianças e uma que não conseguia ver e dizia que isto não era justiça social. Bem, o Partido Socialista demonstrou que a oferta de manjas escolares é uma verdadeira política de justiça social para todos. E é por esse caminho que nós queremos andar. Agora, o que não se pode entender é que alguém que se propõe a implementar uma medida desconheça a realidade existente neste local, nesta área, porque as crianças e os jovens que têm escalão A e têm escalão B, que são financiados manuais escolares pelo Estado, têm que devolver obrigatoriamente os livros. Eu não sei como é que o candidato do PS vai criar ou vai fomentar esta discriminação, porque as crianças que estão na escola secundária, que têm escalão, vão ter que devolver os livros no final do ano. E nós sabemos que nem todas as disciplinas são objeto de exame. E por isso não se percebe esta medida. Não se percebe esta discriminação relativamente a esta área. Terminando, aquilo que nós de facto queremos fazer, e essa é uma preocupação do Partido Socialista, é
é numa área em que nós entendemos que é necessária uma intervenção especial. Nós sabemos que a institucionalização dos nossos séniores, das pessoas mais velhas, de alguma forma é criar-lhes desconforto e insegurança. Eu costumo dizer, é antecipar-lhes a morte. As pessoas gostam de estar no seu lar, na sua casa, com as suas comodidades, junto dos seus. A institucionalização deve ser o último passo que deve ser feito. E por isso, nós dissemos que queremos criar a equipa de cuidados médicos paliativos ao domicílio. Depois nós temos conseguido resolver o problema das 14 mil pessoas que não tinham médico de família. Depois criarmos esse serviço, queremos de facto hoje criar esta equipa com esta especialidade de poder ir à casa das pessoas e de uma forma especial, sobretudo aquelas pessoas que hoje têm demências. As demências são hoje uma realidade que tocam a todos. Todos nós temos familiares ou amigos que sofrem desta problemática. E as famílias muitas vezes não estão preparadas para acudir. E por isso essa equipa especializada de apoio ao domicílio, as pequenas obras que também queremos ter intervenção na casa das pessoas, para resolver problemas quando as pessoas têm dificuldades de mobilização, são áreas que nós queremos intervir, porque entendemos que de facto essa é a grande preocupação e sentimos também com as nossas instituições e que vamos criar essa equipa de apoio aos nossos concidadãos, sobretudo aos mais velhos. Muito bem. Depois de Humberto Brito e Joaquim Pinto sobre ação social, Armando Amorim, candidato a CDU. Sim, senhora. Nós defendemos o reforço do apoio às famílias mais carenciadas, junto do Governo e da Segurança Social, com critérios, com rigor. Pronto, nós sabemos que uma parte da população de Passos Ferreira são reformados com pequenas reformas e, como eu falei também, com pequenos salários. E então, o que nós defendemos objetivamente é o seguinte, é para que temos que combater futuramente que hajam pessoas carenciadas por baixas reformas e, naturalmente, por baixos salários, que é promovendo, junto dos empresários, a contratação coletiva, os salários justos, valorizando o trabalho dos trabalhadores, porque os trabalhadores são, nós ouvimos aqui falar há bocado, os empresários, todos, são muito importantes, e nós não ouvimos falar sequer nos trabalhadores. Os trabalhadores são os atores principais da criação de riqueza. Portanto, nós focamos aí. E, naturalmente, temos que lidar com esta realidade que é baixos salários e baixas reformas e também com o isolamento. E vou-lhe dar aqui um exemplo. Há uma vivenda, uma habitação ali perto da rotunda do Poder Local, ao pé da CEPSA, onde, se não me engano, vivem lá duas senhoras, em que não, se precisarem de uma ambulância ou de um carro de bombeiros, não têm acesso nenhum. Isto é um isolamento total. Nós, tudo muito bem, estas políticas todas sociais, mas temos que olhar para coisas concretas, não podemos deixar, porque essas duas senhoras nós poderemos lamentar de uma tragédia daqui por uns tempos, e estamos todos a lamentar a tragédia. Era preciso resolver isso e aqui deixo este desafio ao candidato do PS e atual Presidente da Câmara para que resolva isso o mais rapidamente possível. Pronto, e digo-lhe que os problemas sociais resolvem-se com políticas efetivas enquanto as pessoas são ativas. Com bons ordenados, com boas reformas, e aí já não é preciso o assistencialismo, a caridade, a sopa dos pobres, a sopa do Sidónio, como dizia o outro. Portanto, é combatendo isso objetivamente. Muitíssimo bem. E para fechar esta temática, Floriano Silva, do PTP. Ora bem, eu concordo muito com o que foi dito, qualquer dos participantes neste debate. Em relação aos livros escolares para o primeiro ciclo, o próprio Governo agora oferece esses livros. Mas isso nem sempre é uma coisa válida. Eu, por exemplo, beneficio do escalão mais baixo, beneficio, quer dizer, porque ganho pouco, porque tenho poucos rendimentos. Quer dizer, estou com pés dentro da miséria e eu de fora. Mas, por exemplo, resolvi comprar os livros para o meu filho, porque eles já trazem, se estivesse a pagar, trazem as coisas escritas, e o meu filho disse, pai, mas esteve a pagar isto, pois até ainda dá para copiar, eu não quero copiar. Ora claro, eu filho, tens razão,
Não, isto não é assim. Eles escrevem os livros escritos, não. Então, mete lá os livrinhos na saquinha para depois devolver no fim do ano e tratei de comprar livros nossos para o meu filho. Eu acho que devia ser gratuito para todos, independentemente dos escalões, porque a própria criança tem direitos. E não tem nada a ver agora com ser filho de pai rico ou filho de pai pobre. Nós estamos aqui lá no Municipal da Igualdade e a igualdade é isso mesmo, é acabar com essas diferenças, porque depois há aquela mesquinhez, aquele tipo de socialismo da inveja, os pobres a terem inveja dos pobres e os que estão acima no escalão, eu pago tudo, tu não pagas nada. Era preciso acabar com essa discriminação. São crianças, têm todos o mesmo direito, livros gratuitos para todos, mas devia ser o Governo a dar. Se o Governo não dá, a Câmara, com certeza, se puder, deve ajudar. Mas o Governo, para o primeiro escalão, vai dar, pelos vistos. Vai dar ou emprestar, que é o que parece que não vai dar, vai emprestar. Concordo aqui com a proposta do PSD em relação a oferecer manuais até ao 10º ano, emprestar, até ao 9º ano e oferecer ao 10º ano. Acho que é um bom princípio. Agora, por exemplo, também aplaudo aqui o Presidente da Câmara pela preocupação com as doenças, com a demência e tudo isso, que são realidades, de facto, que se notam aqui no Conselho. Eu teria que mandar fazer primeiro um levantamento à situação da saúde no Conselho e à situação dos idosos para tomar atitudes, mas seria mesmo até comparticipar nos medicamentos para pessoas que têm doenças prolongadas, que tomam, portanto, são doenças. Tem medicamentação diária, que não pode abandonar tem medicamentação permanente. Peço desculpa por estar aqui a policiar, isso às vezes acontece aos meus oradores. Naturalmente. Em relação a isso mesmo, na questão social, defendia que, para evitar que amanhã, que não acontece neste momento ainda em Passos Ferreira, há habitação que chega em Passos Ferreira, mas para evitar amanhã que caímos na situação de uma cidade do Porto ou Lisboa, e até por uma questão de ajudar as classes mais favorecidas, como a minha, como o meu caso, por exemplo, criar casas de habitação de renda económica para as pessoas, e não só aqui no Conselho, não só aqui na cidade, podia também ajudar até a impedir aquele ato entre que há dentro, temos matas dentro da própria cidade, que é uma coisa que cresceu assim um bocado à balda, mas no resto das freguesias do Conselho, é isso que eu digo sobre a ação social. Muito bem. Sobre a ação social, penso que estará preciso. O tema seguinte é proposto pela candidatura do Partido Socialista, Educação. Os três anteriores foram postos a debate pela CDU, pelo PTP e por Joaquim Pinto, PSD. Então agora o PS traz-nos Educação como proposta de assunto a tratar. Humberto Brito, faça favor. Muito bem, para além daquilo que já aqui dissemos, de termos ofertas dos manuais escolares nas nossas escolas, nós fizemos gratuitamente sempre ao longo dos últimos 4 anos, implementamos esta medida desde o primeiro momento. Os do primeiro ciclo, os livros eram das crianças, esses nem sequer eram devolvidos, ficavam com os livros no primeiro ciclo. Agora o Governo substituiu-se nesta medida e é o Governo que disponibiliza os livros no ano do primeiro ciclo. Nós tínhamos nos comprometido com ofertas de manuais escolares até ao 3º ciclo e avançamos no final do ano, fomos para além daquilo que nos tínhamos comprometido e avançamos até ao 12º ano. Dentro daquilo que foi feito, a revisão da Carta Educativa, que para nós foi muito importante, foi revista e atualizada em 2014. Terminamos 2 centros escolares que estavam abandonados há vários anos e que não tinham perspectivas de ser acabados, foi o caso da Iris e da Saroa. Foi criado o Plano Municipal da Educação, tivemos várias atividades nas escolas, músicas nas escolas, a Assembleia Municipal Jovem, que é de facto um momento importante em que os nossos jovens podem participar na vida democrática e dar ideias para a gestão municipal. Tivemos projetos sobre o ambiente e este ano até atribuímos um prémio de 5.000 euros, onde houve uma boa participação dos nossos agrupamentos de escolas. Tivemos a Semana da Poesia, da Leitura, tivemos o desporto escolar interescolas, a celebração do Dia Mundial da Criança, Internet Segura, Dia da Europa, um dia na Pele do Correio, foi uma forma de levarmos também as nossas crianças à Citéria de Sanfins e conhecer melhor aquele espaço. A formação e informação sobre a segurança e proteção civil, foram feitos simulacros nas diferentes escolas do Conselho, foram feitas várias exposições de trabalhos das escolas no hall da Câmara Municipal, dando visibilidade ao trabalho das nossas escolas, foram feitas diversas visitas ao longo dos últimos 4 anos das escolas aos museus e à Citéria de Sanfins, que é o nosso maior património
coletivo do nosso Conselho, preparamos a recepção dos professores, que não existia esta atividade que nós fizemos, criamos as jornadas de educação, que é um momento importante para discutir a educação no Conselho, e mais uma vez aqui o PC não participou nessas jornadas, nem se fez representar, apesar de ter sido convidado. A primeira edição sobre a família e a escola e a comunidade e o seu papel na escola, a segunda sobre o combate ao abandono e sucesso escolar. Fizemos sessões a explicar o projeto educativo municipal que está em curso. Ouvimos muitas pessoas, alunos, professores, diretores, empresários, pessoal não docente, pessoas do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Foi um trabalho que demorou um tempo, mas nestas matérias de educação há que envolver. Não pode ser chegar e dizer qual é a nossa ideia, nós é que sabemos tudo, não. Há que envolver. Foi um trabalho feito pelos nossos professores, sobretudo pelo professor Adérito, que participa de uma forma ativa na elaboração do projeto educativo municipal, que vai projetar a nossa educação para os próximos anos e com isso termos uma educação sólida e que segura. Participamos em todos os Conselhos Gerais, o Vereador de Educação esteve sempre presente, não delegamos essa função em ninguém, como acontecia no passado. Conseguimos o financiamento para a requalificação do projeto da EB23 de Frimundo, que era muito importante aquela escola ser intervencionada e está a ser intervencionada. Conseguimos que em Frazão todo o telhado fosse substituído. Conseguimos o financiamento para a EB23 Passos Ferreira e para Friamundo e também para a EB23 de Eriz. Aliás, sobre as EB23, de facto é a próxima intervenção, porque são escolas que precisam de grande intervenção, dado o estado de degradação em que se encontram, tem mais de 20 anos. Fizemos a portaria na escola EB23 Passos Ferreira, criamos estabilidade, e isto é um dado muito importante, no pessoal não docente. Nós temos uma raça superior àquilo que a média nacional indica, mas mesmo tendo essa raça superior, nós vamos contratando pessoas para podermos prestar esse serviço através do SEIS, por forma a responder às necessidades dos nossos agrupamentos e das escolas do Conselho. Fazemos parte das cidades educadoras, somos reconhecidos pelas boas práticas na educação. A Ferreira é reconhecido internacionalmente pelas boas práticas. No ensino profissional temos o curso de desenho mobiliário. Aliás, em 2013 havia o curso de desenho mobiliário, o PSD terminou com o Centro de Novas Oportunidades, deixou uma dívida na profissão de mais de 250 mil euros. Neste momento temos 3 cursos de formação profissional: desenho mobiliário, animação sociocultural e moda e área do texto, a importância do texto do nosso Conselho. Conseguimos o Centro Qualifica, coisa que aqui o candidato PSD dizia que nós não tínhamos conseguido. Aumentamos a oferta em todo o Conselho do ensino profissional. Somos, na área da comunidade intermunicipal, o Conselho que tem mais alunos no ensino profissional. Vamos retomar as AECs na Câmara Municipal. Finalizava, por favor. Achamos que foi uma perda muito grande para o Continua Conselho. com uma vantagem de tempo muito significativa em relação aos restantes. Vamos só terminar mesmo isto. Nas línguas, arte e desporto, as AECs vão voltar à Câmara Municipal. Vamos aumentar o prolongamento e fazer o acolhimento nas nossas escolas e criar a Academia de Ensino Profissional do Como já tinha citado atrás. Escutamos então de seguida a Armanda Amorim, da CDU, por favor, sobre esta temática de educação. Sim, senhora. Em todo caso, para dizer que os manuais escolares gratuitos para o primeiro ciclo foram já entregues no início das aulas, e isto foi uma medida proposto pelo PCP e a CDU ao Governo e que está a implementar. O PCP e a CDU têm uma ideia sobre a educação, que é o seguinte: há o 12º ano, que é a educação obrigatória, e como tal todos os manuais escolares deviam ser gratuitos. Se é com riscos ou com menos riscos, mas devem ser gratuitos para que toda a gente, para que a escola pública seja inclusiva e não exclusiva. Sobre a educação, penso que houve, por parte do Governo, transferências de responsabilidades para as escolas, que em certa altura criaram alguns problemas com o pessoal da ação escolar, daqueles, falta-me agora o termo, e que isso também deve ser revertido. Somos por uma ação, seja a educação, seja a saúde, deve ser de responsabilidade do Governo Central e não transferido para os municípios, até porque nós sabemos que houve
falta de transferência de verbas para os municípios e que isso criou alguns constrangimentos. Era isso. Muito bem. Floriano Silva, por favor. Eu não tenho qualquer problema em assinar por baixo o trabalho da Câmara na questão da educação. Acho que fez um excelente trabalho e também concordo aqui que, com o que diz o Amorim, se não fosse a participação dos pequenos partidos neste governo, com certeza que não teríamos avançado tanto mesmo nesta questão dos manuais. Pode ter tido influência, se ele diz é porque teve. E acho que é importante que se repare, que se dê também valor aos pequenos partidos, porque os pequenos partidos, além de estarem atentos ao trabalho que os outros fazem, que é o caso, e eu, pelo menos, não tenho problemas nenhum de dizer A fez bem, A fez mal, ou B fez bem e B fez mal, não tenho problemas nenhum de dar valor a quem tem. Mas os pequenos partidos, quer dizer, favorecem a democracia, enriquecem a democracia, e o seu contributo é importante. Aqui, neste caso, o meu contributo limita-se realmente a apoiar o trabalho da Câmara, que foi um trabalho excelente, mas de notar que, anteriormente, também havia um trabalho bem feito por parte já que estamos a falar do passado, por parte do PSD. Também no questão, mesmo no apoio social, havia coisas muito positivas no tempo do PSD, não é só no tempo agora do Humberto Brito, havia coisas positivas, sim, senhor. É bom que se continue, se procure fazer melhor. É isso que eu defendo. Muito bem, Joaquim Pinto, para encerrar esta temática, esteja à vontade. Enfim, obviamente confio no bom senso do nosso moderador no que diz respeito ao equilíbrio de tempo deste debate, sendo certo que, não obstante o tempo que o candidato do Partido Socialista tem gasto a apresentar um conjunto de temáticas, e em especial esta educação, confesso que se nós espremermos as coisas, pouco sumo sairá. E então, na questão da educação, parece-me que se há realmente pelouro ou temática que demonstram que o atual Executivo Municipal não tem estratégia e um desígnio para o Conselho, nenhum deles será melhor do que este. E a prova disso é que apenas no fim do mandato é que foi elaborado um documento de planeamento do ponto de vista da educação do nosso Conselho. Só há meia dúzia de semanas é que tivemos conhecimento que estava o Plano Executivo Municipal a ser concluído com o apoio do professor, e agora falha-me o nome, mas enfim, mas é o responsável um dos responsáveis de uma escola do nosso Conselho. Portanto, e há obviamente uma questão que me parece importante e que tem a ver com a oferta dos manuais escolares. E eu vou voltar a este tema porque queria que ficasse bem claro, e isto não é apenas uma questão de semântica, é uma questão de honestidade política, que a nossa proposta é a criação de um banco municipal de livros até o 9º ano e oferta a partir do 10º ano. E isto é relevante, porque se mais uma vez nós formos buscar as várias entrevistas, vão recordar as várias entrevistas que foram dadas enquanto líder da oposição por parte do candidato do Partido Socialista, verificamos que há 4 anos as palavras usadas eram oferta de manuais escolares. E recordo-me, inclusive, da colocação de outdoors em frente aos centros escolares com esses dizeres. Obviamente que eu não poderia, não ficaria bem comigo mesmo se depois de oferecer, ou depois de prometer oferecer os livros a um pai, lhes fosse pedir no fim. E por isso nós falamos claro, para que fique bem claro para toda a população que nós vamos emprestar os livros, criando um banco municipal de manuais escolares até o 9º ano e oferecer a partir do 10º. Mas depois... por favor, não entre em diálogo, por favor. Não me interromper, tenho ouvido com atenção. Mas mais, e há algo que nós assumimos também aqui como desígnio que nos afasta do Partido Socialista e que tem a ver com a preparação para que as nossas escolas, os nossos alunos possam beneficiar dos livros eletrónicos no Conselho. Eu quero que Passos Ferreira, neste campo, seja um Conselho líder. Eu quero que Passos Ferreira seja dos primeiros conselhos, a beneficiar da introdução de livros eletrónicos nas nossas escolas. E por isso vamos, obviamente, trabalhar com as escolas para que, mal seja possível, tenhamos as condições necessárias para que os nossos alunos beneficiem, todos por igual,
desta inovação que está já a ser regulamentada no nosso país. Queria também falar de outro desígnio que temos e que é uma preocupação clara para os nossos pais. Nós vamos implementar nas nossas escolas um processo de alargamento e prolongamento para os alunos do primeiro ciclo. Ou seja, vamos assumir que os pais que têm horários diferentes dos tradicionais não tenham problemas onde deixar os seus filhos. As escolas do primeiro ciclo vão passar a ter horário alargado para os pais que necessitam de sair mais cedo para o trabalho ou tenha a infelicidade ou felicidade de chegar mais tarde do trabalho. Então, nós vamos assumir, é um custo que a Câmara vai assumir e que me parece que estamos a prestar um bom serviço à nossa população. Mas assumimos também um desígnio relacionado com a formação superior no Conselho. Passos Ferreira tinha, digamos que, portas abertas, tinha relações institucionais muito fortes com instituições de ensino superior no nosso Conselho. Isso permitiu ter aqui no nosso Conselho um mestrado que foi ministrado em instalações do nosso Conselho. Era pouco, eu assumo que era pouco, mas era o primeiro passo para que gradualmente a dinâmica do ensino superior pudesse chegar a Passos Ferreira. Pois bem, eu também assumi isso, foi inclusive uma proposta da Juventude Social Democrata que eu acolhi de bom grado, que vamos tentar reativar relações institucionais que foram claramente destruídas pelo atual Executivo, para que consigamos retomar esse processo de termos formação superior no nosso Conselho. E há também uma questão que me parece importante e que se viu claramente um retrocesso nesta questão. Se havia área que funcionava muito bem, era a capacidade de trabalhar em rede na área da formação profissional. Nós agora vemos uma proposta do Partido Socialista, que é a criação do ensino, da Academia de Ensino Profissional, que eu ainda não percebi muito bem, que se bem percebi, e pelo que li nos documentos do Partido Socialista, é uma academia que vai apostar na música e que vai estar ligada às nossas empresas. Portanto, eu parto do princípio que o Sr. Presidente de Câmara e a Câmara do Partido Socialista quer dar música às nossas empresas, que era algo que eu gostaria de saber, mas eu gostaria de saber também se se vai criar a Academia de Ensino Profissional, eu gostava de saber o que é que se vai fazer à Prof. Sousa. A Prof. Sousa e a Associação Empresarial e outros agentes da ação profissional trabalhavam até há muito pouco tempo em rede na área da formação profissional. E os frutos eram excelentes. Havia um posicionamento da Associação Empresarial na formação de âmbito empresarial e de quadros técnicos médios ou superiores e a Prof. Sousa trabalhava, digamos que a população mais desqualificada que precisava de aumentar os seus níveis de formação. Pois neste momento isso não acontece. E eu gostaria de retomar essas boas práticas que deram bons frutos e que foram, como disse, destruídas, digamos assim, ou pelo menos perderam claramente dinâmica durante esses últimos 4 anos. Deixe-me dizer que há uma questão importante aqui e que tem a ver com o posicionamento do Partido Socialista em função do lugar que ocupa. No que diz respeito aos centros escolares, o Partido Socialista, há uns anos atrás, quando era líder da oposição, neste Conselho diziam que eram obra do governo do Engenheiro Sócrates. Agora, que é poder, os 2 centros escolares que terminaram já são obra da Câmara Municipal. Isso diz tudo quanto à forma como estamos a olhar para a função de líder do Executivo e a forma como nós olhamos para o bem-estar da nossa população. Bem, sobre... Eu queria dar uma parte, se fosse possível. Curta, por favor, que estamos muito perto de chegar ao final. O que é que acontece? Eu acabei de indagar também a ação do PSD também na questão da educação, mas há aqui uma coisa que foi muito grave. Também foi uma coisa que foi criada pelo Engenheiro Sócrates, que foi as novas oportunidades. E quando o Passos Coelho chegou ao governo, acabaram com as novas oportunidades também aqui assim. Isso acho que foi uma coisa grave, porque as novas oportunidades tinham uma certa preocupação até de formação cívica das pessoas. Eu frequentei o curso nas novas oportunidades. Existia quando o Passos Coelho disse que aquilo que era uma escola de analfabetos, então, bom, meu. Carlos José Ferreira, eu gostaria de por causa disso. assumir Temos que ser breves. Não, deixa só, isso é importante. Eu gostaria de assumir que estou totalmente de acordo com o que disse o Sr. Floriano e o Dr. Humberto Perito sobre esse assunto. Eu também sou contra o fim dos centros de novas oportunidades. E louvo, já agora, com toda a honestidade, louvo
que a Câmara Municipal tenha conseguido para a Profi Sousa e para a Associação Empresarial, não é mérito da Associação, não é mérito da Câmara, mas na Profi Sousa terá o seu mérito, tenha conseguido o Centro Qualifica. Mas lamento que só tenha conseguido a segunda vez, porque à primeira não conseguiram. E as pessoas que poderiam estar a frequentar o Centro Qualifica desde a primeira hora tiveram que ir para outros. Nós 30 segundos, temos que encerrar de facto. Eu fazer aqui uma acusação relativamente a nós assumirmos a paternidade do centro escolar. Nós temos que concluímos, veja bem a diferença, concluímos o centro escolar da Iris e da Serona. Não disse mais nada. E esta acusação final, de facto, é que não tenho mais nada a dizer. E sobre a questão da academia profissional, eu não tive tempo de eu dizer, valorizar o ensino profissional, e nós somos, neste momento, a escola não tem mais espaço para albergar mais alunos, nunca teve tantos alunos de ensino profissional como tem atualmente, e precisamos criar melhores condições do ponto de vista físico. Está na economia digital, outra área sensível e fundamental para a nossa atividade, e o ensino das artes, da computação, da programação, são áreas que nós temos investido. Eu lamento não ter podido determinar aquilo que é o objetivo da academia profissional, mas o ensino profissional, de facto, há muito trabalho a fazer, e é esse que nós iremos fazer. O que sucede em termos de gestão de tempo, o único candidato que foi pressionado para ser mais célere foi o candidato do Partido Socialista. Os restantes, obviamente, têm alguma diferença de tempo, mas não tenho presente de ter dito Armando Amorim prece ou Floriano Silva prece se não fosse agora mesmo nesta parte final de encerramento. Portanto, de facto, algumas diferenças. Vamos tentar encerrar o debate. Nós temos um conjunto de outras temáticas propostas que não foram possíveis ser abordadas e o minuto final, se desejarem transformá-lo num minuto e meio, não dá mais do que isso, efetivamente, poderão acrescentar algum aspecto relevante das temáticas que tinham para propor e que não tivemos oportunidade de as tratar. Segundo o sorteio, a ordem prevista para a intervenção final, coloca em primeiro lugar o PTP e Floriano Silva. Portanto, isto foi realizado por sorteio. Começaremos pelo PTP, seguir CDU, PS e PSD e, portanto, vamos então começar por ouvir, nesta intervenção final, Floriano Silva, do PTP. Ora, como se trata de uma intervenção final, eu queria pedir a todos os eleitores de Passos Ferreira que fossem votar. Votem em quem quiser, mas vão votar. É um dever cívico votar. É importante votar. Que não podem ser metade dos cidadãos a resolver os problemas do Conselho. Tem que ser todos a resolver os problemas do Conselho. É necessário votar. E, sobretudo, também é necessário votar nos pequenos partidos. Porque nós assistimos durante os tempos, por exemplo, do PSD, tinha maioria na Câmara e tinha maioria na Assembleia Municipal. E depois apresentavam orçamentos deficitários, sabiam que tinham um orçamento de 22 milhões, mas apresentavam despesas para 26 ou para 27 milhões. Quer dizer, sem dizer onde é que iam arranjar esse dinheiro. E os deputados municipais obedeciam, votavam todos os orçamentos deficitários, foram votando ano após ano orçamentos deficitários. Isto é uma coisa que é antidemocrático. Temos que arranjar uma maneira de haver uma representação na Assembleia Municipal de vários partidos. Acho que essas candidaturas independentes que surgiram pode ser um bom indício, porque os presidentes da Junta têm lugar na Assembleia, seria uma forma de resolver o problema, mas para terem realmente uma voz independente, é preciso dar força ao Partido Trabalhista, porque esse vai incomodar de certeza absoluta, porque eu sou contra as maiorias absolutas. Muito bem. Passamos então a ouvir e escutar na sua intervenção final Armando Amorim, candidato da Coligação Democrática Unitária. Pronto, é verdade que houve aqui algumas temáticas que ficaram por ser abordadas, mas eu quero dizer o seguinte: conforme faz parte do programa municipal da CDU, em que diz a CDU faz falta em Passos Ferreira. É verdade. Eu já referi anteriormente que a CDU nunca fez parte do Executivo, nunca teve um vereador e há muitas dezenas de anos que não tem nenhum representante na Assembleia Municipal. Dizemos com toda a convicção de que um vereador da CDU ou um representante da CDU na Assembleia Municipal pode fazer toda a diferença, sem dúvida. A CDU é uma coligação, como nós todos sabemos, do PCP, do PEV e do ID, em que tem um património de conhecimento e de realização muito vasto em vários municípios
políticos deste país e que também, agora, nesta fase nova nacional, que tem contribuído de forma decisiva para os rendimentos e direitos dos trabalhadores e do povo, também pode ter, a nível municipal, pode ser essa força que faz a diferença. Dizer também ao povo de Passos Ferreira de que votem no dia 1, que não deixem para os outros as suas próprias decisões. O voto é um ato muito importante, a votação é um ato muito importante e que ultrapassem preconceitos. Preconceitos, só para terminar, ultrapassem preconceitos e combatam aquela ideia feita que está muito enraizada em Passos Ferreira, de que só podem ser gestores do município o PSD ou o PS. A CDU faz falta e votem na CDU. Muito bem. Segundo o sorteio, então ouviremos agora Humberto Brito, recandidato pelo Partido Socialista à presidência da Câmara Municipal de Passos Ferreira. Faça favor. Dia 1 de outubro, um dia importante para os nossos concidadãos poderem escolher aqueles que nos próximos 4 anos irão governar a Câmara Municipal, as juntas de freguesia e estarão presentes na Assembleia Municipal enquanto membros fiscalizadores da atividade municipal. E sendo um dia importante na escolha dos candidatos, tem a ver com a escolha das pessoas que vão exercer este mandato, com as políticas de proximidade, que são essas verdadeiras políticas que interessam aos nossos cidadãos, aos cidadãos do nosso Conselho, que é a resolução dos problemas que têm e é também podermos responder às aspirações legítimas que todos têm. Eu diria que há uma pergunta que deve ser colocada a cada um dos cidadãos deste Conselho. O Conselho está ou não está a ser melhor governado do que há 4 anos atrás? O Conselho está hoje melhor ou pior do que há 4 anos atrás? Claramente que a nossa resposta é que de facto está melhor, mas cada cidadão decida em consciência e que vote. Pois bem, não gastou um minuto, um exemplo. Obrigado. Vamos encerrar com Joaquim Pinto, candidatura do Partido Social Democrata. Muito bem, muito obrigado. Eu, obviamente, que o primeiro apelo que faço à população é que, efetivamente, no dia 1 cumpra com a sua obrigação de votar. E queria que tivessem todos presentes que o PC tem um desígnio. O PC apresenta-se a estas eleições com o desígnio de aumentar a atratividade do nosso Conselho. Nós queremos criar condições de vida, condições para que a qualidade de vida da população aumente e queremos aumentar o investimento que cria emprego, seja ele de fora, seja ele das nossas empresas. E nós estamos, pois, focados em preparar o Conselho para os próximos 20 anos. Nós não estamos orientados para as próximas eleições, nós estamos orientados para desenvolver políticas que preparem o nosso Conselho para os próximos 20 anos. E por isso, seguramente que verão uma política muito menos assente em festas, mas uma política assente em trabalho duro, de base, em várias áreas. E por isso nós queremos apoiar as nossas associações no seu trabalho de formar os nossos jovens, seja do ponto de vista cultural, seja do ponto de vista desportivo. Queremos melhorar o espaço de lazer urbano, queremos tornar as zonas urbanas do Conselho mais atrativas e amigas do ambiente e eu não ponho dúvidas que com a equipa que tenho, com o trabalho que temos feito e com o conhecimento que temos no nosso Conselho, nós vamos seguramente conseguir este desígnio, que é aumentar e melhorar a qualidade de vida da nossa população. Pois bem, estamos no final deste debate em Passos Ferreira. Agradeço naturalmente a presença das 4 candidaturas. Como disse já, o CDS declinou o convite por motivos de agenda. Foram os assuntos que os candidatos trouxeram e propuseram, debateu-se da forma que acharam conveniente, espero que tenham sido extremamente útil para os eleitores de Passos Ferreira. Nós iremos regressar com este ciclo de debates amanhã a partir de Paredes, às 10 horas. Como disse antes também, este debate pode ser escutado ou reposto, e neste caso ouvido, pelos passenses a partir das 21 horas. Poderão fazê-lo também online na internet. Sei que ao longo do debate houve um outro momento que a emissão não teve a qualidade desejada, pedimos desculpa por isso. Poderão, de facto, através do Facebook, rever ou ouvir o debate que aqui realizamos. A todos obrigado, um bom dia para os ouvintes. Amanhã, então, a partir das 10, encontramos de novo.